Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Yamascast. Já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. Eu, Duda e Arthur, estamos hoje com a mesa um pouco diferente, que a gente está aqui com um especialista. Arthur, você que é o maior apreciador de cervejas do que eu, por favor. Fabrício Farra, da cervejaria Farra. Muito obrigado por ter vindo. Obrigadíssimo, Fabrício. Obrigado a vocês aí pelo convite. E assim, tá bonita a nossa mesa hoje. Tá, só o seu copo de água que tá feio aparecendo Meu ali. copo ficou feio, Olha lá, então não vou molhar mais o bico. molha o bico com cerveja. Ah, pronto. Agora podemos começar os trabalhos. Aproveitando, a produção pediu, falou que a gente pede poucas vezes para que se inscrevam no canal. Então você que tá assistindo, tem certeza que você vai gostar do vídeo, já dá aquele like, se inscreve no canal, vou esperar. Faz agora aí. Aqui embaixo, vai, clica aí, se inscreve, e isso, dá aquele like. Foi? Então pronto, agora sim. Podemos. E para começar essa conversa, Fabrício, por onde começar na cerveja? Porque hoje a quantidade é tão grande de variedades e de perguntas que nós recebemos, que assim, pô, eu sou um bebedor, um apreciador, um beberrão, você, Eduardo. Bem amador, né? E às vezes eu vou para alguns estilos para experimentar e eu falo, pô, não combinou com o que eu gosto, ou às vezes até não combinou com a comida. Antigamente você não tinha isso, né? Que nem vinho. Cada prato tem um vinho que acompanha. Né? Hoje a cerveja já tem isso, né? Então, sim. Por onde começarmos? Vamos lá. Primeiro deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Fabrício, da cervejaria Farra. Sou sócio fundador e o cervejeiro. E o que eu vou falar com vocês aqui hoje é um bate-papo, tá? E eu não sou sommelier de cerveja, então eu vou tentar passar para vocês, né, como é essa parte da degustação, como é a harmonização, mas sem entrar em detalhes, porque também acho que não é o objetivo. Senão fica chato, aqui, muito né? técnico, exatamente, né? Não é para isso. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, a gente, na nossa linha, a gente tem diversos estilos. O estilo mais neutro é o que é indicado para iniciar. Então, o mais neutro é a Pilsen. Então, a gente está aqui com o nosso rótulo, que é uma Pilsen sueca. Aliás, que rótulos, né? A lata de vocês é muito bonita, muito bacana. A pegada é bem... como a marca é Farra, então a gente tem toda uma linha divertida, né, com situações de farra, seja ela em jogos ou em festivais espalhados pelo mundo. E a gente sempre tenta conectar, né, o estilo da cerveja ao festival ou ao jogo que a gente colocou. Né? Desculpa que bati no microfone. Essa aqui, por exemplo, sueca. Quem nunca jogou uma suequinha na faculdade? Tomando uma cervejinha. No colégio. Então, foi daí que veio essa dessa história. Uma Pilsen. Então, tem sempre uma conexão, né, que faz esse sentido. Então, para começar, a gente vai começar com a sueca Pilsen. Por favor. Opa. Vamos lá. E ser servido por um especialista é outra história, hoje né? A gente tá no luxo aqui só. Obrigado. Isso aproveitando que você já está servindo a primeira, uma das perguntas que chegaram é: cerveja é com colarinho ou sem colarinho? Certo, essa pergunta é uma das que eu mais recebo, assim, tipo, entre o meu grupo de amigos, quando você está num bar. Então, assim, o colarinho, ele tem uma função, né? Inclusive, em competições de cerveja, de rótulos e tal, a gente... O meu ficou menos, né? Mas tá certo. Tá certo. Porque a gente vai fazendo uma degustação aqui e aos poucos a gente... Vamos ver que é mais fácil. Isso aqui é só mais para poder explicar. Você já provou todas, né? Exatamente. Então, já que blindou, tem que beber? Saúde. E não tem ritual para beber. Assim, claro que hoje a comparação para mim vai vir muito através do vinho que foi modificado muito no mercado. As pessoas têm aquele negócio de, deixa eu ver o buquê, deixa eu mexer. Cerveja não tem isso. Até tem, né? Existe. Então, assim, depende de como a que nível você pretende, né, chegar numa degustação de uma cerveja. Então, as pessoas mais especializadas fazem, sacodem, colocam o nariz, verificam se os aromas estão compatíveis, ao que ele remete e tal. Isso é feito, né, tanto no vinho quanto na cerveja, por isso existe o curso de sommelier, onde as pessoas são especialistas nisso, em degustação e harmonização. Mas isso não é obrigatório, cara. Cada um bebe do jeito que quer, no copo que quer, né? Mas tudo tem um fundamento, né? Então, essa daí, por exemplo, deveria ser servida em qual copo?
por exemplo, esse copo aqui é um copo muito adequado. Apropriado para cerveja de Pilsen. Esse copo aqui, ele poderia também ser utilizado. Por que ele fica mais no genérico? Mas por que ele não é tão apropriado quanto esse? O copo, a função do copo, ele está no tamanho da boca para o aroma. Então, cervejas que são menos aromáticas têm uma boca maior para você conseguir, né, sentir o cheiro. Tá. As que são muito, eles concentram para você conseguir perceber. Então, esse copo, ele tem ali um fechamento, vai facilitar essa parte do aroma. Então, uma Pilsen acaba que você pode ser servido em quase todos os tipos de copo. Um copinho americano. Copo americano, caneca e tal. Conforme você vai indo para cervejas mais sofisticadas, e aí os sommeliers eles indicam um copo para melhorar a experiência, mas não é obrigatório. Se você quiser tomar num copo de geleia, você toma no seu copo de geleia, não vai mudar o gosto, vai mudar a percepção, né? Porque o gosto da cerveja, né, não só da cerveja, mas qualquer coisa, é uma associação de visual, olfato e paladar. Então, se você está num copo bonito, você já tem uma apresentação melhor. Se você consegue sentir melhor aquele cheiro, você aumenta esse conjunto. E aí depois o paladar. E aí a gente vai entrar até numa pergunta que foi feita, que é muito gelado ou qual a temperatura? Mas e o colarinho? Eu vou voltar no colarinho. Não aí. esquece. Senão o pessoal vai matar lá. Mas a questão da temperatura. A temperatura é totalmente para a percepção dos sabores. Quanto mais quente, mais fácil de você perceber as nuances. Por isso a gente come comida quente. Essa é a ideia. Se você comer comida fria, ela tem um gosto diferente do que a comida quente. Porque as papilas gustativas, elas trabalham melhor em temperaturas próximas à temperatura do corpo, e não em temperaturas muito baixas. Então, quando você toma uma cerveja estupidamente gelada, a sensação que você tem é de frescor. Em compensação, as suas papilas gustativas elas se adormecem e você sente menos gosto. Então, copo 0 grau deve ser horrível, né, para esse sentido, né? Depende do que você vai botar dentro. Se você botar uma porcaria para beber, você não vai sentir. Congela, né? E aí Então, assim, a ideia do gelado, né? A gente tem essa cultura aqui no Brasil do gelado, até por ser um país quente, você quer algo refrescante. Em países mais quentes, não é tão necessário ser estupidamente gelado. Então, lá favorecem estilos no qual você pode beber em temperaturas mais elevadas. Quando eu falo elevadas, não tem que beber cerveja a 40 graus, a 37 graus. Elevadas a 15, 18, que você consegue sentir o paladar daquela cerveja e ela não é desagradável para a gente, ao gosto. Diferente de, às vezes, tomar uma Pilsen 18 graus. Alguns países tomam, porque eles estão acostumados com aquele gosto. A gente não está acostumado. Mas assim, a maior parte da minha vida, eu sempre bebi cerveja estupidamente gelada, porque a maior parte da minha vida eu bebi cervejas populares, que o intuito era cachaçar mesmo, acompanhar o churrasco e só. E ficar louco. Né? Então, aqui tem cerveja que é impossível você beber em temperatura não estupidamente gelada. Você ficava louco com a cerveja, isso já tem mais de 10 anos, mais de 15 anos. E não existia essa variedade toda não hoje existia. Estudo, né? Mas aquelas cervejas ainda existem ruins, que você até consegue beber estupidamente gelado, mas quente é impossível. Não tem condição, né? Com certeza, isso ajuda. Mas também, assim, não é só questão de ser ruim. Né? Porque o ruim lógico que existe um produto que é pior ou melhor, sim, mas tem muito o quanto você percebe do gosto. Vamos pegar um exemplo aqui, fugindo um pouco da cerveja. Que muitas pessoas falam assim, é um crime. Você pega um uísque bom, 12 anos, tem que tomar ele ambiente, sem gelo. Você não consegue. Muitas pessoas não conseguem. Faz o quê? Botam um gelo, porque fica mais fácil de beber. Não é porque ele é ruim, é porque é mais fácil. Então, a pessoa não está habituada também, né? Exatamente. Então, se a cultura anterior, né, diferente da cultura atual da cerveja artesanal, que é beba menos e beba melhor, antigamente era beba em quantidades industriais e até cair, que era a cultura anterior e ainda permanece isso aqui no Brasil. Então, é mais fácil gelada que você consegue beber mais quantidade. Não é uma degustação, porque rápido dentro cerveja para ficar doidão. Sim. Então, esse não é o propósito da cerveja artesanal. Então, mas é engraçado que você vê muito lá fora, em outros países, a galera compra no Mercadão e destaca e já vai bebendo. Sim. Quando pode beber na rua, senão, né? Exato. Aí foi aquilo que eu te falei. Tem questão climática e tem questão cultural. Então, aqui não temos a cultura de beber cerveja ambiente, até mesmo as que deveriam ser bebidas
muitos não conseguem. Estão errados? Não estão errados. Não, acho que nesse ponto é bem cultural mesmo, né? Porque lá também tem cerveja ruim, né? Exato. E a galera bebe... E a temperatura, se você está num local, né? Outro dia eu estava em Teresópolis, peguei 3 graus lá. E aí eu estava tomando até uma Win, que ela encaixa bem pro frio. Tanto frio pro calor, mas como é uma cerveja mais alcoólica e tal, funciona legal. E eu estava na parte externa da casa, curtindo o frio. E a cerveja ali, cara, a cerveja não esquentava. E eu gosto de tomar ela um pouco mais quente. E ela estava gelada. Então, assim, num país frio, a cerveja não esquenta, cara. O cara que pega a cerveja na prateleira, ele tá pegando, às vezes, a cerveja a 10 graus. É a temperatura de serviço dela. Então, tem muito isso. E a Pilsen? A gente botou uns petisquinhos aqui, mas tem a harmonização do que combina ou não com uma Pilsen? Ou tanto faz? A Pilsen é para qualquer obra? Falando um pouco de harmonização, existem as duas mais conhecidas pelos sommeliers, né, que eles pregam, é por semelhança e por... Eu não esqueci agora o termo. É quando você faz o oposto. É por semelhança e... Entendi que você ia falar, mas também esqueci o termo. Esqueci o termo aqui agora. Mas a Pilsen, ela é uma cerveja neutra. Ela não fica nem por semelhança, nem por contraste. Né? Lembrei, por contraste. Mas, então, você consegue beber ela comendo um churrasco, que tem uma carne. Você consegue beber ela comendo uma salada. Você consegue beber uma Pilsen até comendo um doce, algumas pessoas. Eu não consigo, mas tem gente que consegue, por ela ser neutra. Então ela não entra em nenhuma das duas que encaixa. Então ela acaba sendo uma cerveja de mais fácil encaixe. Né? Assim, é um coringão. Né? Você consegue colocar ela, não é a melhor para todas as situações, mas não vai fazer ela... feio, mas não vai fazer feio, vai ser aceitável. Então, mas essa que você trouxe é bem saborosa, né? Que é até um ponto, tipo, que muda, né, quando as pessoas bebem uma Pilsen e às vezes comparam ela com as cervejas que estão mais habituadas, né? As populares, né? As cervejas populares, elas não são Pilsen. Aí começa esse negócio do puro malte e tal, não sei o quê. A gente vai entrar lá já. O estilo delas é o American Standard Lager. São cervejas que são mais... são menos encorpadas do que uma Pilsen. Então, aí começa esse negócio dos cereais maltados, não maltados, justamente por isso. Porque se você utiliza os cereais maltados, todos eles, vai virar uma Pilsen, não vai ser uma American Standard Lager. Ela precisa levar cereais não maltados para que ela seja menos encorpada. Mais leve, né? Mais leve. Porque entrou uma galera, depois que começaram a falar de puro malte, né? Entrou uma galerinha meio com preconceito. Não, agora só bebo puro malte. Depende da ocasião e pro sabor que você quer atingir, né? Exatamente. Né? Então falavam que, não, essa daí leva milho, leva um monte de coisa, mas é proposital. O fabricante coloca justamente para dar uma leveza nela, né? Ela não ficar tão encorpada, né? É isso aí. E se quiser, acho que a gente acabou até com a espuma e não falou da espuma, né? Mas aí, qual é a do colarinho? Então, a importância do colarinho, né? E ele é até avaliado em concurso, como eu falei, algumas cervejas necessitam do colarinho mais denso, e ela tem que fazer a formação, e a gente vai beber cerveja aqui mancha, que vai assim? Fazer uma teia, ela vai deixar mais teia do que a Pilsen. Olha, essa aqui, ó. Mas qual é a função do colarinho e qual é o preconceito do colarinho? Eu vou tentar passar os dois aqui. Qual é a função do colarinho? O colarinho, ele serve para, no caso do Brasil, país quente, um isolante térmico. Ele dificulta a perda de temperatura, porque você cria uma camada de espuma, e essa espuma faz com que o ambiente não entre em contato com o líquido. Então, um ponto para o colarinho. A outra situação do colarinho, claro que a gente não dá tempo, né? Mas também ele faz com que a cerveja não faça uma troca direta entre a saída do gás carbônico dela e a entrada do oxigênio. Essa troca de sair gás carbônico e entrar oxigênio é danoso para a cerveja. A cerveja ela oxida. Não dá tempo, que a gente bebeu aqui não vai oxidar. Então, esse é um ponto menos relevante. Agora, o preconceito do colarinho é que em muito lugar, há muito tempo, engana as pessoas, servindo metade do copo com colarinho, metade sem colarinho, e você paga 300 ml. Quando você está conversando e quando você vê, parece que uma entidade bebeu sua cerveja. É a famosa Coca-Cola no avião, né? Que isso aqui de Coca-Cola, isso aqui de espuma. E aí, nisso, as pessoas, para não se sentirem lesadas, falam assim, eu quero sem colarinho. E ficou essa cultura, para poder vir com um copo cheio, sem alguém dar o golpe. Sim. Né? Porque você tem que fazer um serviço colarinho? Tem.
você não precisa servir mais da metade do copo com colarinho e principalmente a metade maior do copo. Até porque a primeira levada não demora absolutamente nada, né? A pessoa chega com sede e já vai de uma vez só, né? Exato. Então, no colarinho... Mas um serviço tem que ter o colarinho e um sommelier sempre vai ser o correto é que sirva. Exato. Sempre. Ele tem uma função e é esperado. Tinha uma cervejaria que abriu há tempos atrás, que não podemos citar o nome, que ela foi bem famosa. Abriram várias redes há uns 10 anos atrás. Cara, era só colarinho. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui conhecer, né, que a galera tava, não, tem que ir lá. E aí eu fui pra experimentar. Aí eu falei, cara, mas só tem colarinho no copo. Aí a pessoa me disse, nosso não é um colarinho, é um creme. Eu falei, tá, mas eu quero beber cerveja, eu não quero beber creme. Porra, chantilly, bota chantilly nessa porra. Você sabe qual é, né? É. A gente pode ir pra segunda. Já podemos ir pra segunda. Muito boa, muito boa. A segunda muito que a gente vai beber agora é o estilo Witbier. Já é uma cerveja refrescante, mas que leva adjuntos. Antes de entrar nela, eu vou falar um pouquinho do que leva. Pode trazer ela, que eu vou falar só aqui da Pilsen quando a gente abre. Obrigado, essa aí vocês podem abrir. A Ibiza. Ibiza. Os elementos básicos da cerveja, e isso tem até na lei de pureza alemã da cerveja. Olha que nervoso eu servindo ele, hein? Por favor, Eduardo. Não enche, bota pouco, porque esse copo é grande pra caramba. Ele engana. Aí tá bom, só não vai dar pra vocês. E aí, essa lei da pureza que foi criada lá atrás dizia que uma cerveja, para ser cerveja, lá na Alemanha, ela tinha que ter apenas 4 elementos: água, malte, lúpulo e levedura. Então, qualquer outra coisa que você colocasse faria com que essa cerveja não pudesse ser comercializada na Alemanha e não era considerada cerveja para eles. Isso foi feito para proteger. O alemão a gente está falando de 1700 alguma coisa, e tinha que ter todo um cuidado por conta de os adjuntos podiam ser danosos para a sociedade. Então, hoje em dia não tem mais isso. A escola belga, ela usa muito adjuntos. Essa cerveja que a gente vai beber agora é de escola belga. Essa daqui é escola alemã. Ah, tá. Escola alemã e escola belga. O que tem nessa? Então, essa daqui ela leva, além do malte, do lúpulo, da água e da levedura, que todas elas vão levar aqui, ela leva os adjuntos que a gente chama. Usa trigo não maltado, já não é puro malte. Olha aí. Tá vendo? Ela leva semente de coentro. Olha. E leva raspa de laranja. Então você vai conseguir ela perceber... tem um aroma bem além, diferente. A própria levedura belga, ela produz um aroma que já é mais frutado. Então, para acentuar esse frescor, a gente utilizou nela a semente de coentro e a raspa de laranja. Então, algumas cervejas usam capim-limão e tal, usa limão siciliano, para poder dar esse frescor. Então, a ideia dessa cerveja é ser uma cerveja refrescante. Por isso, Ibiza, praia... Não, e você vê, é aquilo, voltamos a falar da ordem, né? Porque talvez se a gente tomasse primeiro ela e depois a Pilsen não ia ter gosto nenhum, porque essa aqui já tem um gosto tão forte, e depois você vai para uma mais fraca e você, não tô sentindo nada, né? Exato. É verdade. Existe uma linha para você se seguir. E essa linha não é só uma linha de degustação, mas acaba sendo uma linha, né, que a gente chama, são os passos do iniciante até ele ficar mais complexo em beber cerveja. Porque não adianta, você não vai, não estou falando só de cerveja, você não vai sair de um café com leite para tomar um café expresso sem açúcar, com 10 que eles botam lá de potência. Porque você vai achar aquilo uma porcaria. Porque, na verdade, o bom é o que é bom para você e você tem que estar preparado para aquilo. Então, o natural, as pessoas bebem Pilsen, elas vão para as Witbiers e as cervejas de trigo, que é um passo à frente, porém não é ainda tão complexo e tão diferente do que está acostumado. Ele é mais fácil de aceitar para um leigo. Exatamente. Ou um paladar. Depois são as belgas, que são cervejas com um pouco mais de dulçor, então já deve ter tomado algumas aí, que são bem... Essa aqui é uma Witbier, mas tem as que não são nessa linha de frescor, mas do dulçor da escola belga. Aí depois disso entram as lupuladas, né? São cervejas mais amargas. Aí tem a APA, depois tem a IPA, tem a Double IPA, e aí o cara entra num vórtice de lúpulo. A maioria das pessoas tem esse negócio,
quanto mais amarga, mais lupulada e tal. Eu nem sabia que tinha Double IPA. Eu também não tô sabendo agora. Inclusive essa aqui essa deve ser. É uma Double IPA. Eu já fui na IPA, já fiquei desesperado já de não conseguir tomar uma latinha inteira. E aí depois disso as pessoas começam a degustar as escuras, né? E por último, as sours, que são as azedas. Nossa. E eu trouxe também, as azedas aqui. Eita. E aí essa pegada é totalmente costume e cultural. Porque assim, o ser humano, como qualquer animal, ele nasce na cabeça dele assim, o que é amargo mata. Então, bicho nenhum come coisa que é amarga, porque veneno é amargo. Mas bicho come coisa ácida. Nós comemos coisas ácidas. As frutas, né? Várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia são ácidas. Só que na cerveja o cultural é o amargo. Então o amargo é sua zona de conforto, você vai aumentando o amargor, mas quando você vai para um ácido, sai completamente. Tipo, caramba. Aí o pessoal fica assim, pô, é picles, é água de azeitona, Opa, é que não sei o quê. Por conta de não estar... É você fechar o olho, pensar numa carne e comer um frango. Você, cara, que carne horrorosa. Mas é costume, né? Cerveja. Mas eu conversei uma vez num aniversário infantil que um cara que eu não sei o nome pra citar agora, mas porque já tem uns 10 anos isso. Já tem uns 10 anos que começaram a vir cervejas um pouquinho diferentes pro Brasil, né? E aí ele levou algumas lá, ele tinha uma estaçãozinha daquela de tirar chopp, né? Eu falei, caraca, eu odeio esse troço amargo, não sei o que. Ele falou, aí ele me explicou, ele falou, cara, mas assim, às vezes teu paladar, não sendo grosseiro, mas é infantil ainda pra esse tipo de sabor. Assim como você, quando era criança, não comia nada apimentado, e hoje em dia, não sei, aí eu falei, não, eu como. Ele falou, então, hoje você já come. Então, vários alimentos, tipo, jiló. Hoje, adultos normalmente apreciam coisas assim. Então, ele falou, você vai amadurecendo o teu paladar aos poucos e vai se acostumando com isso. Então, você acaba apreciando depois uma cerveja IPA, né? Exato. Uma coisa diferenciada. Isso, é amadurecimento de paladar. E isso é para tudo, né? A gente amadurece para tudo na vida e vai querendo experimentar coisas novas, e você tem que se abrir para coisas novas. Se você beber qualquer cerveja pensando que ela tem que ser igual à sua marca favorita, que tem que ter aquele mesmo gosto, cara, continua bebendo sua marca favorita, continua bebendo aquela cerveja. E tá tudo bem, ué. É o que você gosta. Agora, Fabrício, uma pergunta. É o seguinte, existe algum limite de álcool para cerveja? Tem que estar entre 3% e 9%. E outra coisa, tem cervejas que você toma, você entra no estágio de... Como é que eu vou tentar ser mais... Um brilho. De loucura. Um brilhozinho mais rápido, que não é influenciado pelo teor alcoólico. Existe um outro padrão dentro da cerveja que a pessoa que influencia digamos... Transtorno mental. Transtorno, né? Então, dentro do mundo da cerveja, né, cada estilo ele tem uma range de teor alcoólico que ele pode alcançar, né? Ele tem que estar ali dentro para ser considerado aquele estilo. Então, uma Pilsen, por exemplo, normalmente a gente vê ela aí entre 3,5 e 5. Né? Então, essas têm diferenciação de uma para outra, não? Tem. Essa daqui tem 4,5, eu acho, essa aqui tem 5. E a Vitibir já aguenta um pouco mais de teor alcoólico. Lembrar desse nome, IBU. É o IBU? É International Bittering Unit, que é o amargor. O amargor. É uma escala de 0 a 100. Quanto maior, mais amarga é a cerveja. Porque é de 0 a 100 porque o máximo que o nosso paladar percebe é o 100. Então se você bota um amargor de 100 ou um amargor de 2.000, você vai perceber 100. Você consegue passar de 100 na sua receita. Mas não vai fazer diferença. Não faz diferença. Então, essa parte do alcoólico tem lá, e na hora que você vai registrar a cerveja, ela tem que estar dentro dos parâmetros. E ela não pode, você não pode ter uma cerveja de 40% de teor alcoólico. Até porque você fazer uma cerveja de 40% de teor alcoólico, ela vai ser comida de colher, não vai dar para beber. Porque a quantidade de malte que eu tenho que colocar para extrair açúcar, esses açúcares serem fermentados e isso virar uma cerveja, ela vai ficar numa densidade que não dá para consumir. Então, a cerveja, eu não sei se chegaram a perguntar isso, mas já me perguntaram isso várias vezes. Como é que você faz para ter álcool na cerveja? Você bota álcool na cerveja? Não. A cerveja é um produto fermentado. Né? Então, na hora que você faz a fermentação, essa fermentação produz uma fermentação alcoólica, essas leveduras elas consomem os açúcares e transforma em álcool. E aí nisso, né, que a gente entra na questão dos adjuntos. Você precisa, às vezes, produzir uma cerveja que tenha lá alguns grãos que não vão extrair tanto açúcar,
para que ela tenha um corpo dentro do estilo, um teor alcoólico dentro do estilo, porque senão você ultrapassa. Então, os grãos, eles... Essa daí, por exemplo, tem trigo, né? Leva trigo. Trigo Agora, maltado e não maltado. Essa tem trigo maltado e não maltado. Agora, uma pergunta, inclusive, que fizeram é que a percepção da pessoa que mandou a pergunta é que sempre quando pegava uma cerveja dita como cerveja de trigo, né? Ela era muito mais pesada. Parecia que ela tinha acabado de almoçar depois de beber uma garrafa de cerveja. Não está errada, não. Existe essa percepção. E essa percepção é um conjunto, como eu havia falado antes, né? Ela é uma cerveja mais turva. Então, cervejas turvas te passam uma visão de elas serem mais encorpadas, mesmo que não sejam, tá? No caso de uma de trigo, ela é mais encorpada sim. Ela é mais encorpada porque o trigo ele acaba sendo um pozinho mais fino, esse pó passa na filtragem e ele permanece na cerveja. Então, ali até tem uma pergunta do negócio de sacudir garrafa. Na cerveja de trigo, como ela fica parada na prateleira, isso decanta. Então faz aquela borra de trigo no fundo. Então, tem que dar aquela... não, de trigo. Nas demais tem cerveja que não tem que fazer isso. E acaba que fazem a falta de experiência de serviço faz isso em estilos que não tem que fazer, onde essa decantação não é para ser servido. Então esse lance dessas cervejas que vem com um copo ao lado, normalmente no kit, né, que é justamente para servir, e ela acaba sendo servida por inteiro, é justamente essas para poder homogeneizar, porque se você faz, que nem a gente fez aqui, né, uma cerveja de trigo, mesmo que a gente sacuda, o fundo é mais denso, aí eu sirvo o seu copo, o meu é opaco, o seu foi o primeiro, é mais transparente. Então a ideia de um copo inteiro para a garrafa, na de trigo, é para você ter um líquido homogêneo. Entendi. Você degustá-la da forma correta e não menos densa e mais densa de acordo com o momento da garrafa. Eu fico achando o que o Fabrício deve pensar quando ele passa naqueles barzinhos, na Lapa, no Botafogo, tem aquele 1 metro de chopp. Aquela... Sim, torre. A torre. Ele deve ficar desesperado, né? Não bebe isso, né, você, Fabrício? Bebe? Olha, atualmente não, mas quem nunca, quem né, nunca? Não. Já tive 18, né? E não tinha outra opção também. E a diversão era essa, A né? diversão era essa, o Exatamente. negócio fica quente, né? Fica quente, sai gás, entra oxigênio. Cara, aquilo ali é péssimo. E sabe, né? aproveitando... Aquilo faz a sensação, cara. As pessoas bebem experiência, não bebem só a cerveja. Claro. Então... Aproveitando que a gente tá falando dessa parte do chopp, né? Ou alguns botavam cerveja, né? É cerveja. Não, né? mas assim, o bom, pelo menos, era o que eu gostava quando era chopp, né? Apesar de depois já ficar uma porcaria, mas... entrar antes que a gente saia da Pilsen, por exemplo, que a gente já saiu, mas tá próxima ainda do assunto, qual é a diferença de uma Pilsen para um chopp? Tá. Isso aí também é uma pergunta muito recorrente, né? E aí a gente vai ficar aqui, ao longo dessa conversa, a gente vai quebrar alguns mitos, né? Eu me senti o Mythbusters, sabia? Então, assim... Não, porque às vezes a gente vai até... Eu já fiz aqueles tours... Fala, produção. A produção é detalhista. Obrigado, produção. Obrigado. O tour por essas fábricas de cerveja, né? E eu adoro. O Duda também já foi um monte, né? E aí, cada um joga um detalhe, assim, que às vezes a gente fica... Pô, será que é isso mesmo? Ou será que ele tá falando só porque é dele faz assim? Ou deveria ter feito? Que sentido? Desculpa, não entendi. Por exemplo... Hoje eu tô doidão já. Não. Inclusive a gente vai falar já de uma que a gente tava bebendo agora, que é aquela ali de chopp de vinho. E, inclusive chopp, a moda agora que tá vindo chopp engarrafado em uns bujõezinhos de plástico. Cerveja também. Já chegaremos lá. Mas, por exemplo, eu tive numa dessas cervejarias aqui da área serrana, e o cara falou que o chopp saía da fermentação um pouco antes da cerveja. Algo desse tipo. Assim, vamos lá nessa parte primeiro para contextualizar o chopp, né? Sim, o que é o chopp? Se você for para qualquer lugar do mundo, inclusive Portugal, e pedir chopp, não existe, ninguém sabe o que é. Porque Não. Porque quando começou a produção de cerveja aqui, na época do Império, não tinha mestres cervejeiros aqui no Brasil. Então vieram alemães para coordenar a produção em fábricas aqui no Brasil. E existe, assim como esse copo chama caldeireta, esse copo chama taça, e existia uma medida, um copo que os alemães usavam, que era o Chopin. E aí,
O cara faz a produção está no tanque, ele tem que experimentar. Ele abre a torneira para experimentar, ele pedia para o auxiliar assim, Chopin, que era o copo. Era só o copo. O cara servia o Chopin. E aí, nisso ficou, né? Saiu da torneira no Brasil, é chopp. É aquele, só para referência, aquele copo do Outback, é aquele tipo de copo? Tipo aquilo, mas é numa medida específica. Que eu não sei dizer qual é, mas é por aí. E aí, começou esse negócio do chopp não é chopp e tal. Mas... Ele te olhou mal, Não, olhei não. Olhou mal, sim, eu olhei porque você olhou e derramou alguma coisa, já tava preparado aqui pra poder chegar pra trás. Aí... Mas nem deu problema, viu? Ah, tudo bem. E essa daí, não bebe agora não, que essa daí é uma sour com tangerina. Eu vou falar um pouco dela, mas deixa eu terminar essa parte do... Deve ser cheirosa demais. A parte do chopp. E aí, assim, o que muda, né, efetivamente? Essa parte de sair antes do tanque ou depois do tanque, é questão de tempo de invase e não de preparação da cerveja. Não muda. Quando você produz um líquido, né, seja qual for o estilo, ele é produzido no mesmo tanque, o que vai para barril e vai ser servido em torneira, chopp, e o que vai para lata ou garrafa, cerveja. A mesma coisa, então, supostamente. É a mesma produção, é o mesmo lote. O que vai mudar efetivamente na percepção, que é o que faz as pessoas perceberem que é mais fresco, mais leve e tal, é que quando a linha que vai em barril, ela tende a ser consumida mais rápido e ela segue em cadeia fria. Cadeia fria é o seguinte, tirou dali, ela vai para uma câmara fria, continua na mesma temperatura que está o tanque, que estava 0 grau, que é para não ter, acabou a fermentação ali, para não estragar a cerveja, ela vai para uma câmara fria, ela sai num caminhão refrigerado, vai para um centro de distribuição, no centro de distribuição fica de novo numa câmara fria, daí ele vai para um bar que entra num balcão refrigerado ou numa câmara fria. Então essa cerveja, ela é uma cerveja viva, que a gente chama. As leveduras elas estão vivas, a cerveja está fresca. E aí ela passa esse frescor. Quando você coloca em lata e garrafa, e ela vai para uma gôndola de supermercado, ela vai pegar um caminhão com 50 graus de temperatura, e vai ficar depois 4, 5 meses então numa isso gôndola, que dá uma... ela precisa ser pasteurizada. O processo de pasteurização nada mais é do que você esquentar e esfriar. Mas quando você faz isso, você mata as leveduras e, consequentemente, o frescor. Você dá uma envelhecida na cerveja. E nesse ambiente hermético que ela está, não tem mais micro-organismo ali dentro. Então ela não estraga morta, mais. né? Está morto. Mas, ao mesmo tempo, ela perdeu aquele frescor. Então, a diferença maior mas é uma diferença... isso. E aí acaba que o invase tende a ser, primeiro, no barril, porque você tá ali no tanque, e depois você desloca o que sobra para o tanque de invase de lata e garrafa. Então... Em outro tanque, que é um tanque que fica dentro da linha de invase. Então, de repente, é isso que ele queria dizer, o sai primeiro do que o outro. Porque é mais fácil falar que sai primeiro do que essa explicação toda no tour. Você que está ouvindo, estava ali, o restante já está tomando outra cerveja lá na frente, não quer ouvir isso. Então, assim, você acaba que você tem que abreviar algum tipo de explicação, mas, em linhas gerais, é isso. Agora, pergunta assim, Fabrício, todo barril é vivo e toda lata e garrafa é pasteurizada? Não. Em linhas gerais, é o que acontece. Porém, temos cervejas em lata e garrafa que não são pasteurizadas e temos barris que são pasteurizados. As cervejas importadas que vêm de navio da Alemanha para cá, você deve ter tomado cerveja que é importada em bar, na torneira. Aquele barril é pasteurizado, porque ele não vai aguentar a viagem. Então, aí vem até uma outra pergunta que foi feita lá, era por que eu bebo a cerveja num lugar, ela é diferente da outra? A mesma cerveja. Você vai pro Nordeste, você tem as cervejas populares mesmo, são diferenciadas, né? Exato. Existem dois tipos de diferença nisso aí. Geralmente, aonde você está, não tem uma fábrica próxima. E aí, quanto mais fresca for a cerveja, melhor ela vai estar. Então, se você está mais próximo da fábrica, você tem uma cerveja mais saborosa. Se está mais distante da fábrica, tem uma cerveja menos saborosa. Então, depende do lugar que você estiver, no Brasil gigantesco que nós temos, a fábrica mais perto é muito longe. E ela pega estrada, pega sol, ela passa um tempo. Então, essa cerveja ela chega lá mais cansada, ela não está estragada, ela não é de pior qualidade. Então, só está diferente.
é diferente. Então eu imagino que também a validade dela, se você pegar uma cerveja próxima de vencimento, ela não vai estar tão gostosa quanto a... Inclusive essa parte do vencimento, perto do vencimento não, inclusive essa parte é bom abordar, porque assim, a validade que é colocado no produto não é a validade quando ele estraga. Tipo, aqui tem a validade, essa cerveja aqui, a validade dela aqui, ó, dezembro 21. Uhum. Janeiro 22, ela não tá podre. Dá pra beber. Não é isso, dá pra beber. Qual é o critério da validade? É a data máxima que o produto vai ser consumido com a mesma qualidade que ele seria consumido no primeiro dia de invase. Depois dali, eu já não garanto que ela vai estar com as mesmas propriedades, porque ela vai acabar ficando mais cansada, ela não vai estar estragada. Como uma cerveja pode ficar estragada se no primeiro dia de invase você deixar num sol de 40 graus durante 2 dias. Ela vai ficar uma porcaria. Sim. E tem que ter esse cuidado também, a cerveja tem que estar armazenada, mesmo que lá tem garrafa em uma certa temperatura, senão ela vai pro brejo? Atrapalha bastante. Fabrício, eu tô ansioso pelo Vamos lá. Spring Break. Então, a Spring Break, inclusive tem até um selinho aí, ó. Essa cerveja World Beer Awards Brasil Gold. Esse é o campeonato mundial de cervejas. A gente, em 2019, ganhou medalha de ouro, né, na categoria Sour. Então, foi considerada a melhor Essa daqui sour ganhou? do Brasil em 2019, no campeonato que aconteceu lá em Londres. E o que é a Sour? Então, a Sour é um estilo de cerveja no qual, literalmente, o mosto é estragado. O que é um mosto, né? O que é? Isso aí mesmo. Então, como é que a gente... quais são as fases da cerveja? A cerveja tem uma fase quente. Mosto estragado. Então, a cerveja, o processo de produção da cerveja tem uma fase quente e a fase fria. A fase quente é a parte que acontece na cozinha, quando a gente vai cozinhar os grãos. E depois ela vai para um tanque de fermentação, onde a temperatura vai ser controlada para ela fermentar. Essa cerveja, antes dela ir para o tanque, a gente utiliza alguns lactobacilos, né, dependendo do que você quer alcançar. Lactobacilo igual o Yakult? Tipo Yakult. Só que não serve para soltar intestino, nada disso não, porque depois eles morrem. Tem que estar vivo para funcionar. Mas assim... O Yakult, inclusive, a galera não sabe, aquele pessoal que desistiu e deixou no carrinho ali, largou na gôndola ou na gôndola errada, aquilo ali já morreu, já não serve mais pra nada. Você tem que pegar ele mantido resfriado. Ele tem que estar hibernado, para ele estar dentro do seu organismo, fora ele morre. Não adianta nada. Então, justamente por isso que eu vou dizer que ela não tem os lactobacilos, viu? Então você não vai fazer um cocô bonito por conta disso. Não vai adiantar. Então assim, qual é a situação? Quando termina o processo, que é o último ponto é a fervura, antes de ferver, a gente adiciona os lactobacilos, ele vai fazer um processo de uma pré-fermentação, só que é uma fermentação láctea, então ela vai liberar ácido lático, que vai dar a parte do sour, né, que é o azedo. Depois que ela alcança o pH, a gente vai medindo o pH, isso pode demorar 1 dia, 2, dependendo da temperatura e da quantidade de lactobacilos que foi colocado. Depois que ela está estragada, e quando você chega na fábrica, está um cheiro ruim mesmo, o negócio é ruim o cheiro. Você ferve. Quando você ferve, você mata todos esses micro-organismos e ela mantém o pH baixo. Ela vai para o tanque de fermentação, é adicionada a levedura e aí a cerveja é fermentada com uma acidez maior. Essa daqui, por exemplo, leva adição de tangerina. Então a gente usa a polpa de tangerina mesmo. Tangerina tá aqui. E essa tangerina é colocada depois que fermenta. Então ela traz um dulçor, né, para a cerveja. O que é Catarina? Então, porque a Catarina Sour, o estilo Sour, ele vem da Berliner Weiss, né, lá da Alemanha. E aí depois ele foi uma variável para Sour. E aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, foi criado o estilo Catarina Sour, que foi o primeiro estilo de cerveja reconhecido como brasileiro. É o Catarina Sour. Que é essa adição de frutas tropicais. Entendi. Então, essa cerveja aqui, ela leva tangerina. Vocês vão sentir, você sente no cheiro. Pode provar? Já. Mas... E como a tangerina é uma fruta ácida, você já tem que ir pensando que, tipo, pô, é ácido. É ácido. Caraca, dá um choque, né? Ué, mas essa eu nunca provei nada parecido com isso. Quer provar, produção? Prova aí, produção. Parece um refrigerante.
Caraca, mas é muito... Essa Mas aqui eu tem nunca álcool. provei. Eu nunca provei. Parece um refrigerante. Nossa, mas é bem diferente. Eu nunca E tinha aí- provado uma cerveja dessa, então. E aí, assim, imagina, você vai pensando, vou tomar uma cerveja, todo o seu conceito de cerveja. E aí você compra isso no mercado. Spring Break, Catarina Sal, legal. Você vai fazer que compra cerveja estragada. Você não conhece o estilo, você não tá preparado pra isso, você, cara, a cerveja tá ruim. Não, o aroma dela deve ser mais... Lembra o que você deve sentir mais ou menos na fábrica antes de matar os lactobacilos. Não. Mas o sabor não tem nada a ver com o gosto. Não, porque o que sente na fábrica é um cheiro de cheetos mesmo, bolinha. Ah, de Cheetos? É uma coisa de cheiro de podre. Não é cheiro Mas de ela tem um acidez. cheiro diferente. Tem um cheiro diferente. O cheiro é diferente do que eu esperava pro gosto. Exato. Completamente. O cheiro é um cheiro de lactobacilos, É. mas não é um cheiro de estragado por lactobacilos. Não, é um cheiro... Na fábrica é o estragado por Ah, lactobacilos. tá. Mas tem um cheirinho de Yakult. Não tem uma lembrança de Yakult? O cheiro, o gosto não tem nada a ver. É isso. E aí, assim, essa cerveja é uma cerveja que Nossa. agrada muito quando você bebe ela sabendo o que você vai encontrar. Se você bebe sem a informação, cara, é uma cerveja que você fala assim, cara, tá eu não podre, tomaria. tá Toma estragado. um baita susto. Assim, cara, tá estragado, não vou continuar, pô, tem que entender. Então, eu tenho da linha ela, que é com tangerina, e aqui a gente não botou pra gelar, que é a Lap Dance, que é com amora. Ah, não tá lá não? Não. Não Olha vai dar aí, tempo agora o de Eduardo ficou degustar agoniado. tudo. Que é com amora. E aqui tem a Eucolatio, que a gente ganhou o prêmio no terceiro mundial que a gente participou. Ela é uma Sour Double IPA. Então ela tem um processo de acidificação dela. Tem os né? lactobacilos. Mais para uma Double IPA. Então ela Nossa, tem, mas deve ser ela tem fortíssima, amargor, não é? ela tem teor alcoólico e ela tem acidez. Essa cerveja é extremamente Qual é? complexa, Essa? muito interessante. Essa aqui. Essa. Essa é Porque braba. Nós abrimos esse kit com as 6, mas aquele que você trouxe gelado são outras. Nós ali, temos de linha, são atualmente 12 rótulos. São 12 perfeito. estilos diferentes. Eu trouxe as 6, 5 da linha básica e essa diferente. E aqui já é linha especial. Entendi. Né? Tirando a Mardi Gras, que também é linha básica, mas lá tem o lançamento que é a Folia, que inclusive esse copo aqui que é linha básica. Quer aproveitar e falar sobre lata e garrafa? Na verdade tem muita coisa. Tem coisa pra caceta. Isso não vai acabar por agora, não. Tem muita coisa pra perguntar. Pô, maneira essa lata, hein? Aliás, todas as latas são incríveis. Quem elaborou essas latas? Então, a parte da identidade visual, ela é feita pelo Walter, que é o nosso designer. Só que o conceito, a gente não começou com esse conceito, era um rótulo diferente. Eu acho até que no post de vocês, eu estou segurando os rótulos antigos. Esses rótulos, eles são de 2017 para cá, a gente iniciou em 2016, então a gente teve um ano com uma linha. E a gente pensou, cara, a gente tem que ser mais divertido, tem que humanizar, tem que criar personagens. E a gente passou esse conceito pro Walter, o Walter desenvolveu. Todos esses daí são desenhos proprietários dele, assim, tipo, cedidos para nossa marca, mas tudo é desenhado por ele mesmo. E a gente segue sempre uma linha na qual tem aqui em cima, né, a marca da cerveja, qual é o nome dessa cerveja, a marca da cervejaria, o nome da cerveja, o estilo. Do lado aqui tem um personagem e do outro um elemento. Então, no caso da de tangerina é a tangerina, nesse aqui é a moda, e quando não tem adjuntos, o elemento é alguma coisa relacionada ao personagem ou ao festival. Certo. Né? E aí sempre tem a ver, tipo, essa aqui, Tomorrowland, o alcoólico dela é altíssimo. É aquilo que você falou, você toma uma cerveja dessa aqui, dá um brilho rápido. Então, pô, Tomorrowland. Te alucina, entendeu? Mas uma coisa que ele tinha perguntado, não é só o álcool, né? Tem outros componentes que dão a ação da loucura. Tem. A parte uma coisa que faz muita diferença, né? Não tem nada muito comprovado, né? Mas eu percebo que cervejas lupuladas, o lúpulo ele auxilia nesse processo. De loucura. Assim, o lúpulo, ele é da família da cannabis, né? Ele não libera THC, mas ele é da família da cannabis. E a função do lúpulo não é dar amargor, é estabilizar a cerveja e porque ele é antibactericida. Então, assim, é um antibactericida, ele é bactericida, né? Então ele não deixa a cerveja estragar. E aí, até uma curiosidade, né? O estilo que foi, até que você pegou, que é a All-In, que é uma IPA, esse estilo, que é India Pale Ale, ela veio de uma derivação da English Pale Ale,
nas viagens que os ingleses faziam para sua colônia na Índia, e a cerveja chegava estragada na Índia. A temperatura lá era muito elevada, não aguentava a viagem. Então eles elevaram a quantidade de lúpulo para conseguir que a cerveja chegasse lá sem estragar, e aí com isso depois foi criado um estilo que é o India Pale Ale, e que os americanos botaram ele bem frutado. A escola americana veio deixá-la mais como a gente conhece aqui no Brasil. Eu tinha uma pergunta relacionada, porque ele falou do prêmio que ganhou na categoria Sour, né? Uhum. Você, por exemplo, ano que vem, vocês participaram esse ano, ganharam. Ano que vem, vocês participam de novo com esse mesmo produto. E se os outros concorrentes tiverem com o mesmo produto, você vai ganhar sempre, se não tiver uma nova cerveja no mercado que bata a sua, ou os critérios mudam de ano para ano dentro de cada categoria? Tá, vamos lá. Então, assim, o concurso, você não defende cinturão, não é isso. Você é mais para um concurso, como se fosse um concurso público. Cada hora você faz uma prova, não importa se você passou para juiz, se você fizer a prova para procurador, você não está, porque você já é juiz, vai ser procurador, não. Você vai competir de novo, de igual para igual, e você vai escolher as cervejas que você inscreve no concurso. E aí tem tipos de concurso. Tem concurso que você escreve por estilo, e aí você vai competir com cervejas naquele estilo, que é o caso do World Beer Award. Eu competi com Sour, eu mandei a Win, ela não ganhou, eu competi com outras IPAs. E todo ano você vai competir se mandar a amostra, tem que se inscrever e mandar a amostra. Você não depende disso. Mas pra onde que manda? Depende de onde ele vai ser realizado. Então, tem sempre um centro para receber aqui no Brasil. Você manda para esse centro e isso vai para o país onde vai ser feito o campeonato. Mas aí você manda o quê? Uma amostra? Manda uma amostra, você manda a garrafa, ou a quantidade que eles pedem, 6, 10, 12 garrafas, depende do número de jurados que vai avaliar. Então, e existem concursos, que é o caso dos concursos que acontecem no Mundial da BR, que nós ganhamos 3 anos lá. Qual que foi que ganhou? Então, no primeiro ano que a gente participou, que foi no primeiro ano da Cervejaria Farra, a gente envelheceu a Blackjack, que é uma escura, que vai ser a última que a gente vai degustar hoje aqui. Envelheceu ela em barril de carvalho, que vinha sendo utilizado durante muitos anos para conhaque. Então, essa madeira, ela já vem com aromas, ela vem embebida em conhaque. Então, você compra esses barris, que não são mais utilizados para conhaque, para uísque e tal, e você envelhece a cerveja ali dentro. Então, eu envelheci lá essa cerveja, e ela inscrevi ela no concurso, e foi nossa primeira medalha de ouro no primeiro ano, e a cerveja comemorativa de 1 ano da cerveja. Olha, mandaram muito bem. Cerveja bem interessante, ficou muito boa. E foi uma felicidade muito grande pra gente estar começando. Claro. Primeiro festival. Claro, empolga pra cerveja, caramba. E tal. Aí no ano seguinte você vai com uma responsabilidade, né? Fizemos Claro. de novo uma cerveja. E aí a cerveja que a gente já tinha feito é da Spring Break. E a Spring Break já tem 2 medalhas. A primeira medalha dela foi a medalha de ouro da Spring Break envelhecida, que foi no segundo ano. A gente fez o envelhecimento dela num barril de vinho Chardonnay. Então ela vinha com uma pegada mais de vinho, cara. Ela engarrafada com rolha e tal. Até pergunta com rolha ou sem rolha. Então a cerveja ficou fantástica, né? E a gente ganhou nossa segunda medalha de ouro no segundo mundial com a cerveja de 2 anos, comemorativa de 2 anos. Esse foi no barril de vinho? De vinho Chardonnay. Então, pelo visto, existe aquele negócio de safra, né? A sua safra daquele ano estava diferente da safra do ano seguinte. E na cerveja artesanal, não precisa nem ser do ano, de uma leva para outra, há uma variável, né, do resultado. Sim. E isso é esperado e é aceitado e é o que as pessoas pretendem na cerveja artesanal. Porque não há uma correção química. Nossas cervejas não levam nenhum adjunto químico. Você não tem assim, peguei a cerveja, vem um sommelier, experimenta, bota no microscópio e fala assim, não, tá faltando isso, vamos ajustar. Não. Ela ficando boa, mas ficando levemente diferente, problema nenhum. E ela vai ficar diferente dependendo de como são micro-organismos vivos que trabalham ali, como essas leveduras trabalharam, quanto tempo foi, se foi mais rápido ou menos rápido para essa fermentação, e também as safras de lúpulo. Se o lúpulo está com mais, os componentes, né? Com mais, que a gente chama de alfa-ácidos, que é o que dá o aroma e o amargor, né, da cerveja. Dependendo da produção, da época, exatamente, do que aconteceu com o clima e tudo mais. Então é igual o vinho, né? Exato. Nada que vai fazer, se você beber as minhas cervejas, talvez não perceba essa diferença.
um jurado de campeonato, ele percebe. Ele tá ali para isso, né? Para pegar essas nuances. Mas agora, falando de percepção de cerveja, ainda tem um monte de pergunta do fazer do chopp ainda, que eu não... Saber que a produção enganou, esse aqui é de pimenta, tá? Ah, tá. Já tinha acabado. Tá, obrigado. A de pimenta vai ser bom pra gente harmonizar com a IPA. Ah, é porque... Aí vai ser uma harmonização por semelhança. Algo mais forte com algo mais forte. Boa, A produção. produção tá à frente de vocês. Tá muito à frente. Obrigado, produção. O que, Essa aqui, ó. que acontece com as cervejas populares do mercado? Que a minha percepção e minha percepção de outros amigos também é que algumas em determinado momento ficam horrorosas. Passam a não ser mais agradáveis. É porque o gosto nosso mudou ou porque realmente ela ficou ruim por algum ingrediente ou por, sei lá, mudou a água, mudou a receita? São duas situações, tá? Vou te falar assim. Uma marca que você conheceu lá na Europa e ela vem aqui para o Brasil, vai ser produzida aqui no Brasil e ela é diferente, às vezes ela sofre um ajuste para adequar melhor o paladar do brasileiro. Isso eu já ouvi muito. Exato. Como Mas Coca-Cola, né? Cada canto do mundo a Coca-Cola Então, assim, tem um gosto. A diferença é que a Coca-Cola aqui é boa pra cá, é melhor que tem. Lá fora é horrível. A Então, cerveja, o que eu escuto é o contrário. É. Depois que veio fabricar aqui ficou um lixo. É porque o brasileiro ele tem a cultura da cerveja mais rala, mais... É o cultural nosso. Mas tem também a questão do paladar. Pô, assim, o meu primeiro carro foi um Scott Hobby 1.0, sem ar-condicionado, sem direção, sem meio elétrico. Eu adorava ele. Eu me achava o máximo naquele carro com 18 anos de idade. Hoje em dia, se eu entrar no Scott Hobby, eu vou ter ódio dele. Ele tá melhor ou pior? Ele sempre foi o mesmo Scott Hobby. Se continuasse produzindo até hoje, ele seria o mesmo carro que eu dirigi e gostei. Só que agora, depois de eu ter alcançado, né, e dirigido outros carros, aquele carro já não faz mais sentido para mim. Então, coisas que você bebeu mais novo e fazia todo sentido para você, depois que você alcança outras coisas, você fala assim, cara, aquilo era ruim. Você não tinha o que comparar. A mesma coisa para comida. Pô, você come uma pizza. Pô, pizza da padaria da esquina, cheio de fome na madrugada, com 15 anos de idade, você acha que aquela pizza é uma delícia. Depois você conhece várias pizzas na lenha, gourmet e tal. Quando você volta daquele mesmo lugar, na madrugada, com a pessoa, cara, como é que eu comi essa pizza? Achava boa. Assim, tem os dois. Mas e essas que são a questão que estragou porque veio pra cá? Foi porque mudou alguma coisa na fórmula? Mas aí, assim, não estragou, né? Você provou lá, achou lá mais saborosa, e aqui você achou menos. Agora, quantas pessoas aqui estão achando ela mais saborosa do que se bebesse lá? Né? Tá. Então, assim, eu me recordo de beber algumas cervejas lá fora, né, que quando eu bebi, cara, como é que pessoas conseguem beber isso? Cervejas que hoje estão no mercado aqui. E aqui ela é sucesso. E é diferente de lá fora. Então, assim, há um ajuste, e o ajuste, dependendo, a maioria não provou ela mas, origem. Mas, por exemplo, tem algumas que eu bebi na Alemanha, a gente tá tentando evitar os nomes das marcas, né, mas... E que eu bebo aqui, e que pra mim é melhor. Assim, me agrada muito, né? E assim, parece ser a mesma. Não sei se é porque é importada. Exatamente. Aí E não é fabricada. Exato. Quer dizer, na verdade ela não é fabricada aqui. É isso. Então, e é a mesma coisa. Igual, exato. Não muda. É isso. Então, vai ter... Cara, assim, poucas vezes fala assim, cara, o cara faz pra piorar, pra baratear. Não, pra cair no gosto, de repente, pra daqui, né? o gosto. Uhum. Mas não é só pra baratear, não? Alguma coisa? Tem sempre uma questão, né? Quando você trabalha com larga escala, um preço baixo, que você ganha em centavos, qualquer ajustezinho, ele acaba sendo feito. Mas esse ajuste ele não é feito assim, vamos deixar ela ruim para ficar barata. Não. Ele vai fazer esses ajustes dentro do processo para alcançar o mesmo objetivo, que é aquele padrão que ele escolheu. Uma que eu escutei, eu posso falar em barril porque tem várias que põem naquele barrilzinho, né? Falaram, não, agora ela era boa no início. Pra mim continua tão boa quanto era do início. Não sei se é porque meu paladar acha que não piorou, mas eu já ouvi muitos falando, não, essa daí ficou pior depois de um tempo, ela é boa no início. Pra mim tá a mesma coisa. Pra mim, né? Eu continuo gostando. Mas não sei. Também. Não sei. Mas... Eu já ouvi muito isso, mas isso é uma coisa. Já ouviu isso? Não tem nada comprovado em relação a isso, não. Tem essa parte do ajuste pro gosto. Mas falando em chopp, já que a gente entrou no assunto do barril, tem outras coisas que eu provei há pouco
e que achei um pouco estranho. Queria te perguntar. Tá uma... Vou servir essa aqui. Essa daí essa o que aqui, é? inclusive, é a folia, uma Session IPA. Session então, IPA. Tá saindo da... A gente serviu aqui uma Pilsen, uma Witbier, uma Sour. Todas essas daí, elas não têm presença de lúpulo marcante. A gente vai começar a entrar nas lupuladas agora. A Session IPA é uma cerveja de teor alcoólico mais baixo que uma IPA e menos amargor que uma IPA. Então, quanto tem de alcoólico essa? Essa aqui tem 4,5. É igual aquela outra. Exatamente. E o amargor dela ela tem um aroma muito frutado. E se eu falar aqui, eu vou acabar sugestionando vocês, mas eu vou ver. Deixa a gente provar, depois você fala. Vai ser um pouco difícil, porque aqui já tem tangerina, Yakult, laranja, mas assim. Lavar um pouquinho com a água. E aí acaba que no final a gente não consegue pegar essas nuances. Mas eu coloquei essa parte do... O Duda fez o que eu tô fazendo. O Duda fez o que eu tô fazendo fora das câmeras. Por que que... Não fiz nada disso, peguei um copo limpo pra vocês saberem. Por que eu tô falando isso, né? Porque as duas cervejas anteriores que saiu da neutralidade, elas levavam adjuntos que propiciavam esse aroma. Ali tangerina e coentro, laranja e coentro, e aqui tangerina. Essa aqui é só água, malte, lúpulo e levedura. E ela vai água, malte, lúpulo e levedura. É uma Session IPA. Então, ela vai te entregar memórias olfativas e de paladar de coisas que você já comeu na sua vida. Frutas e tal. Então, você vai pegar e falar assim, vou sentir cheiro disso, leva isso. Não leva. É bem cheirosa. A cerveja mais cítrica aí é aquele negócio do sacudir, ó, porque o sacudir libera, volatiliza o aroma. E aí numa taça dessa daí, quando você faz isso, ela circula embaixo e ela canaliza pro seu nariz. Então fica mais fácil de você sentir o aroma do que num copo de boca larga, né? Não precisa, você consegue canalizar isso. Nossa, tinha que fazer perfume dessa daqui, ela é muito cheirosa. Né? Então assim, o que as pessoas costumam perguntar quando bebem cerveja, né, as lupuladas. Os lúpulos, eles entregam, principalmente os lúpulos americanos, eles trazem essa coisa do cítrico. Então, ele vai te remeter, né, quando você toma uma cerveja, uma IPA muito carregada em lúpulo, assim, tem maracujá, tem laranja e tal, porque lembra muito isso. Essa aqui, já, como ela é menos proeminente, ela lembra coisa mais de frutas tropicais, frutas amarelas, tipo... Essa me lembra maracujá. Me lembrou laranja. Você sempre vão ter isso, porque é o mais forte da nossa cabeça. Cítrico, maracujá, laranja. Mas assim, é uma cerveja, o gosto já começa a ficar forte e a quantidade eu já não conseguiria tomar. Diferente dessas daqui, que até agora daria pra eu tomar 2, 3 latinhas. Você ainda tá num estágio, que é aquele são os steps da degustação. Você ainda não tá graduado do teu paladar para continuar. Então, isso não está errado. Você pode ficar eternamente aqui e você não vai estar errado. É para gosto. Então, mas tem diferença, né? Puxa só do saco porque ele tá trazendo as cervejas aqui pra gente degustar. A cerveja é muito gostosa. Eu já provei um monte, eu não sou especialista em nada disso, mas eu já tive em vários lugares que amigos levaram, em que normalmente tem aquela parede, né? Com uma cacetada de cerveja. Aí tu pega uma... não. Aí pega outra, não. Aí tu fala, vou pegar logo uma mais cara, porque de repente, né? Aí, puta, é pior ainda. Aí acaba que fica... eu, pelo menos, minha experiência, gostei da mais próxima de uma Pilsen, por exemplo. Sim. O que não é o que tá acontecendo agora, porque as cervejas estão muito gostosas. Sim. Mas você se vê tomando hoje 5 latinhas dessa daí? Não. É muito pesado. Não, eu não aguento. Eu sou paladar infantil. Exatamente. Ainda. Aí como é que são as coisas, né? Se for escolher para beber num churrasco, ou beber em casa, ou em qualquer lugar, e que eu vou conseguir beber em quantidade, vai ser essa, as sours. É uma diferença grande, né? Eu já não consigo beber em quantidade uma Pilsen. Mas, Camille, o que é quantidade pra você? Só pra eu ter um parâmetro. Uma quantidade assim, tipo, você falou assim, 5 latas, 6 latas. É porque a quantidade do Eduardo é tipo 25 latas, aí... Não, assim, você não consegue. Se você tomar 25 latas dessa cerveja aqui, na 6ª lata, você já tá no brilho da 25 da outra. Porque o teor alcoólico mais elevado não deixa você nessa quantidade. Mas eu prefiro beber uma cerveja encaixa melhor hoje no meu paladar, que são as lupuladas e as sours, que são as azedas, do que
as mais neutras do que as belgas, porque é o que eu gosto, é o que hoje adequou mais ao meu paladar e você para conseguir em mais quantidade, o que melhor lhe cai, né? Tipo, o que você consegue. A outra, para mim, chega uma hora que qualquer Pilsen, né? Não tô falando só da minha, não, qualquer Pilsen. Chega uma hora que eu me sinto como se fosse o que a gente chama de papuçado. Não aguento mais. Sim. Porque, sim, se eu for beber a minha Pilsen, eu vou beber as 24 latas que você falou. Mas aquilo que falava antigamente, eu já vi até testes sobre isso, do tipo, quando a gente falou da espuma. Se você não botar espuma no copo, você vai fazer espuma no estômago e vai inchar teu estômago. Existe isso? É lenda? Pô, cara, essa daí eu nunca tinha ouvido. Não? Não, porque assim, não faz muito sentido, né? Porque o lance da espuma, tudo bem. Até faz pensando aqui, se você fez um desprendimento de CO2 para formar espuma em vez de servir aqui assim, vai menos gás para o seu estômago. Então você empanzina menos. Mas a quantidade de gás que vai para poder, no final, acho que não faz tanta diferença assim. Mas a gente estava conversando isso antes de você chegar, que o comportamento orgânico no teu organismo é diferente de você fazer uma simulação num vidro. Sim. Né? Então eu tava conversando até com o Duda que tinha visto. Eu já vi esse vídeo, né? Um cara fez exatamente isso. Ele pegou a cerveja, acho que foi o chopp, a cerveja. Eu vou no toalete enquanto vocês continuam. Já? Já tá de bexiga cheia? O que ele fez? Ele pegou a cerveja e jogou ela num negócio confinado. E aí o saco foi inchando assim. Né? Então, aí ele disse que... Isso é o estômago. Só que esse teste pra mim não é válido, porque no estômago eu acho que as coisas se comportam de outra forma. Porque, sabe aquele experimento que o pessoal pega a Coca-Cola e coloca uma Mentos e ela espirra? Eu já tive o atrevimento de tentar fazer isso com o estômago. E eu achei que eu fosse vomitar, que eu fosse botar pra fora. Não aconteceu. Então ninguém morre por beber Coca-Cola e mastigar Mentos. Então a cerveja também não se comporta da mesma maneira no seu estômago. Exato. E assim... Mesmo que se comportasse, se a gente falar que, vou botar um dedo de espuma, vai resolver, também não vai resolver, porque o gás vai continuar. A não ser que você vai chacoalhar e tirar todo o gás. Cerveja sem gás nenhum. Exatamente. Então, assim, acaba que pode ser, mas... Eu acho que é lorota. Esse daí foi só um negócio pra viralizar aí, o pessoal ver, mas eu acho que não se comporta assim, não. Eu acho que não faz tanta diferença. Mas falando enquanto o Duda não tá aqui, como ele já sabe que eu ia te perguntar isso, a gente tava falando do chopp ainda agora, né? Uhum. E agora estão entrando no mercado alguns chopps que são engarrafados, numa garrafa que parece um bujudinho. Então tem várias marcas, então não é específica de uma. Eu comprei um, experimentei, não gostei, achei que tinha gosto de chulé e achei horroroso. O outro, um amigo meu, Rafael, obrigado, Rafael, você foi lá em casa com todo amor, levou 2 barris pra mim, 2 garrafas de 1 litro, né? A gente bebeu a primeira garrafa, achou o primeiro gosto, engraçado que você disse isso ainda agora, a percepção que a gente teve foi de gosto de azeitona. Lembra que você falou ainda há pouco? Mas porque a gente talvez não tenha essa... não sei se ele comprou uma sour ou se era uma Pilsen acética, porque estava estragada. Pode ser. Vieram 2 galões. Aí a primeira que eu comprei era gosto de chulé. E a segunda, a que ele trouxe, eram galões de plástico. Primeiro, se chopp tem que ser engarrafado em alumínio e se tem diferença no gosto da lata para garrafa ou para um plástico, ou algo envasado em plástico. Tá, vamos lá. São várias perguntas dentro de uma só. Eu vou tentar abordar aí a parte de vasilhames e explorar essa situação. Ih, desmaiou. Pode puxar. Produção. O microfone aqui. Foi. Então, eu vou tentar abordar essa questão da situação, que é uma situação pontual, tá? A gente tem o produto em PET, e esse produto em PET nosso não é o que você vai comprar numa gôndola de mercado. É uma forma de envase do que a gente chama aqui de chopp. Você tira a cerveja da torneira direto do barril de aço inox, vai para dentro daquele PET, você fecha o PET, esse PET tem que permanecer na geladeira até chegar para o cliente final. Então, fechado, em temperatura de geladeira, dura uma semana. Ele mantém. E não perde propriedades. Então aquela galera que aluga chopeira e sobrou, pode colocar no garrafa de engarrafar e guardar que não vai estragar. Não vai estragar. Você deixa na geladeira.
Mas se ele estava ruim ou bom, aí vai depender do que era a qualidade do produto e que tipo de produto era que você estava esperando uma outra coisa. Mas é possível envasar em plástico e isso não alteraria o sabor do produto. Porque assim, o que altera sabor de cerveja, né? Que são os grandes vilões. O primeiro vilão maior de todos é oxigênio. O maior vilão de todos, que oxida a cerveja. Mas quando oxida, o que acontece? Ela fica com gosto rançoso, velho? Fica com gosto de quê? Ela muda até de cor. Ela fica mais escura. E no paladar, a cerveja fica... ela não fica estragada, ela não fica fresca. Você sente um rancinho, assim. Tipo, não tá legal. Então, o primeiro ponto é o oxigênio. E aí, dependendo de como é feito esse invase, esse oxigênio, se tiver dentro do recipiente, ele vai oxidando o produto. Se não tiver oxigênio, não tem oxidação. Segundo, luz. Luz é um grande vilão. E aí a gente vê, tradicionalmente, garrafas âmbar. Para entrar menos luz. Aí você vai falar assim, pô, mas tem cerveja aí que a garrafa é transparente. Tem cerveja que a garrafa é verde. E aí? Passa mais luz, né? É pior? É proposital? É pior. As cervejas que são de garrafas transparentes, que a gente conhece... Né? Adoro essa. Qual é a tradição quando abre ela? Bota o que nela? Eu não boto, eu fico puto quando bota limão. Limão. Então vamos lá. Qual foi a situação, a primeira garrafa que não era âmbar? O departamento de marketing de uma cervejaria falou assim, nós precisamos de uma garrafa transparente. Garrafa transparente para poder ver o produto. Que nem ver no copo. Aí o mestre cervejeiro falou assim, vai dar problema. Porque o lúpulo é fotossensível. A coisa que você pega, ele vai estragar. Isso vai liberar um cheiro ruim, que é o que a gente chama de light struck, que é cheiro de gambá pela luz, light struck. Então, dá um chulé. E qualquer luz eletrônica também? Qualquer luz, claridade. Não precisa ser sol não, né? Não. E aí, nisso, foi feito um invase cervejas lindas, prova, tudo perfeito, só que o processo da luz foi estragando. Ele já ficou uma porcaria. Um lote que não dá para beber. Voltou dos mercados e tal, voltou para a fábrica. O engenheiro falou, falei, ia dar problema, né? Resolve aí, marketing. Então o marketing fez o quê? Toca limão. Não bota limão em mictório para não dar cheiro. O limão tira o cheiro. Tira o cheiro. Sacanagem por causa disso. Isso foi lá atrás. Botaram limão, porque você sentia cheiro de limão, passava por ali, você não sentia o cheiro que estava ruim do produto. É porque no México eles têm costume de botar, né? Inclusive, e aí virou uma cultura, tradição. As que mais são vendidas lá são com... Tem duas mais vendidas lá que são com vasilhame, com a garrafa transparente, né? Mas eu adoro. Sem o limão. Então, e aí, esse mesmo problema, uma marca bem conhecida de garrafa verde, também enfrentou. E o gosto que nós sentimos nela, que é o gosto diferente, que todo mundo aprecia aqui, é um off-flavor. Não é o gosto dela, é um gosto que estragado. Acontecia por conta do trabalho da luz. Não proposital. Não proposital. Só que hoje ela não é mais o gosto não é mais sem controle. Ela já usa um estabilizante que se chama Tetra Hop, e ele blinda o lúpulo da luz. E reproduz aquele aroma, porque é o aroma tradicional da cerveja. Por isso que o da lata é diferente. O gosto da lata da verde, por exemplo, é diferente. E eu não sei se vocês repararam, as geladeiras da cerveja não tem visor, não tem luz, é uma porta fechada. Pra não ficar verdade. Luz lá dentro e não ficar passando luz no ambiente. Porque acaba degradando ela, mesmo usando o estabilizante. Então essa é a diferença, porque eu sinto diferença da lata pra garrafa. E aí assim, aí você falou um negócio de recipiente. Tirando os recipientes que dão gosto, não vai poder botar num cobre, botar num chumbo, essas coisas que podem fazer mal, mas alumínio, garrafa, não vai pegar o gosto. Tipo, sente o gosto de metal. Não sente gosto de metal. Isso é sugestão da sua cabeça. É mais fácil sentir gosto de metal com a tampa da garrafa. A tampa da garrafa que enferrujou ali, que ninguém sente, do que num alumínio, que não oxida e tal. E aí vem a situação na qual
bate num cultural aqui pelo menos no Brasil, é que cerveja boa é cerveja em garrafa. Lata não presta. Eu prefiro a da lata. Você prefere, mas muita gente deve ter ouvido isso. Ah, pô, na garrafa é melhor, é mais bonito, é mais apresentável, eu quero na garrafa, não quero lata. Cara, a gente tá comparando uma evolução para algo menos evoluído. Aqui ele é âmbar, mas passa luz. A lata, zero luz. Metal não passa. Outra coisa que eu falei é o oxigênio. E é o que a cerveja quando fica choca, né? Sai o CO2 e entra o oxigênio. Isso é o gosto do ranço, perde o... Por que isso acontece? Você não vai ver isso acontecer numa lata. Essa já é mais forte. Isso aí o nosso carro-chefe, foi o primeiro rótulo que a gente lançou. Vocês começaram a fabricar essa? Primeiro rótulo. E aí, qual é a grande vantagem da lata? A lata é um ambiente hermeticamente fechado, no qual não passa luz, não sai CO2, não entra oxigênio. Garrafa. Garrafa nós temos passa luz e quem estudou física em algum momento lembra das constantes térmicas. Nós temos uma constante térmica de vidro, uma constante térmica de metal. Quando você fecha, ela está hermeticamente fechada. Só que há variação de temperatura. E a dilatação e a contração de materiais são diferentes. Então, em algum momento, ela vai entrar ar e vai sair CO2. E ela vai chocar. Então, por isso, quando bota uma cerveja de garrafa na geladeira e depois tira da geladeira, ela fica choca. Porque na hora que contrai na geladeira, eles fecham. Quando dilata mais do que deveria, sai CO2, entra oxigênio. Então isso já responde a tua pergunta. Mais ou menos. Da lata, né? E na lata isso não acontece. Então, mas aí tem outra pergunta que eu mesmo fiz para o perfil do Yamascast, né? E repliquei lá, que é a seguinte. Na verdade são duas, né? A primeira é, você encheu aquele tonel de gelo no churrasco. Encheu de cerveja, lata de cerveja, ou garrafa. Se é que faz diferença, não sei. Mas você encheu de cerveja. Acabou o churrasco, sobraram 20 garrafas de cerveja. Você não tem onde enfiar aquilo na sua geladeira de casa. Se você colocar na sua dispenser lá, ou deixar ali desgelar a cerveja, ela choca, ela fica com gosto ruim ou ela volta ao normal? Garrafa sim. Garrafa sim. Lata não. Ah, lata não. Porque na lata não vai acontecer essa situação de sair CO2 e entrar oxigênio. Então o problema tá só nisso, não tá em gelar e desgelar. Desde que não congele. Você botou uma tina de aí gelo... Aí era outra pergunta. Você deu mole, esqueceu no freezer. Congelou. Se descongelar, já era, já estragou. Já fez isso com Coca-Cola várias vezes. Já, óbvio. Mas volta ao normal? Não. Por que não volta ao normal? Quando você congela um elemento que é gasificado, há um desprendimento do gás na hora que descongela do líquido. E ele fica no que a gente chama de headspace, que é o espaço para não estourar. Então, tem aqui, na hora que você invasa, né, tanto lata como garrafa, tem um espaço, é injetado o CO2, o CO2 é mais pesado que o oxigênio, você não vê o CO2 lá dentro, obviamente ele é translúcido, mas quando vai enchendo com líquido, vai saindo o CO2, você fecha, tem um êmbolo de CO2. Só que esse êmbolo, ele não está comprimido. Vai soltando o CO2 e ele vai comprimindo até uma hora que não dá para sair mais, porque não tem mais espaço para CO2 aqui. Quando você congela, ele desprende, porque o que acontece quando o líquido congela, ele fica sólido, ele diminui de área. Então, quando você pegar uma latinha aqui quente, ela é dura. Você bota ela, quando está estupidamente gelada, ela é macia. Porque você, como é fechado, você, como se fosse um vácuo, você cria um espaço. Não, mas ali. aí quando você congela o líquido, ele dá uma expandida, né? Não, quando você congela o líquido, o que expande é o CO2. Não, ele sai... Não, mas por exemplo, quando você põe uma garrafa d'água no gelo... Não, mas aí depende da posição. Se você botar ela certinha, é porque ele tá em pé. Ela tá concentrada aqui, ela vai expandir embaixo que fica um buraco. Ah, entendi. Entendi, Elano. Então, é assim, a posição. Tá deitado, ela vai aqui assim, tipo, porque vai formar uma coisa sólida que vai comprimir aquilo ali por conta da gravidade. Mas no caso do CO2, ele sai do líquido
e depois não volta. Ah, tá. Porque eu vi umas maquininhas... Não consegue colocar ele de volta. Eu vi umas maquininhas... Fica choca, a cerveja fica horrível depois. Eu vi uns vídeos de uma galera fazendo uma maquininha nos Estados Unidos fazendo refrigerante em casa. E aí a graça era... O lance era, eles criavam o que queriam na mistura e enfiavam o CO2 na mistura. Faz água com gás. Isso, exatamente. Na cerveja não funcionaria? Funcionaria se tivesse. Diz o quê? Pra recuperar uma medida? Pô, vai ficar mais caro que comprar outra. E não vai ficar tão boa. Mas assim, teoricamente sim, tá? E aí é muito um processo como cerveja caseira. A gente faz a cerveja, você fermenta ela não tem CO2, você tem que gaseificar ela. Tem duas formas. Uma, você bota um pouco de açúcar dentro, fecha, deixa em temperatura ambiente. Ela vai fermentar e vai criar gás aqui dentro. Eu pensei que sempre fosse assim, dos caseiros. Ou você faz a forçada, você usa um eles de CO2 fazem com um carbonatador e lança para dentro e você insere CO2 dentro da cerveja. Então, tem duas formas. Porque amigos de amigos só faziam por fermentação. Esse é o problema, é que se fizer errado, vira uma bomba. Ela explode. Estoura. Porque se você colocar mais do que a garrafa aguenta, a garrafa estoura. Então tem que tomar cuidado. Esses kits que vendem no Mercado Livre, prestam? Pra fazer experiência em casa, testar? Eu comecei a fazer cerveja caseiro, sem pretensão nenhuma de ter uma cervejaria, de estar sentado aqui com vocês hoje falando sobre cerveja. Fiz uma viagem em 2010 para a Europa, conheci diversos rótulos, diversos estilos de cerveja. Voltei para cá, não tinha. E quando tinha, era estupidamente caro. Aonde que você se fascinou lá? Cara, na Bélgica foi sensacional, porque eu estava bem no início, então a escola belga. Na Alemanha, as Pilsens na República Tcheca, é tudo muito diferente do que eu Alemanha bebi muito bem. Aqui. Muito bem. Em qualquer lugar fajuto tinha coisa boa. E eu fui de mochilão, cara. No hostel que eu ficava tinha 8 torneiras, 10 torneiras. E aqui não tinha isso. É incrível a quantidade de torneira que tem lá fora. Até Estados Unidos, né? Aqueles bares que tem... 100 e tantas torneiras. Como é que pode isso? Também não sei, porque aqui no Brasil não dá pra estar giro nisso tudo. Porque como é que você faz a limpeza daquilo, as mangueiras, né? Pô, eu não via, sei lá, tinha marca que eu nunca imaginava que eu ia pedir, né? Até porque 100 e poucas mangueiras, aquilo ali vai estragar no... Fica dentro da câmara fria, né? Mas assim, depois de um tempo a cerveja fica... A mangueira que leva... Você sanitiza, né? Você consegue... sim, mas de 100 e pouca... Linhas, né? De 100 e pouca deve ser uma dúvida. Mas o cara que tem um bar com 100 e pouca torneira, ele tem que ter pelo menos um cara responsável para só fazer isso, de cuidar da... Ele deve ser alcoólatra, certamente, né? Porque... Mas E aí eu voltei e falei assim, cara, vou fazer cerveja, porque não tenho para comprar. E quando tem é caro, eu quero beber outras coisas, não quero que Mas me trazem. Tinha alguma coisa, alguma linha específica que você queria e que não tinha? Não, na verdade não. Eu queria só fazer mesmo, tipo, eu sempre gostei de fazer as coisas, e eu falei, cara, vou fazer. Aí juntei com 2 amigos, que são os sócios fundadores da Farra. E aí Farra é até acabou, pensa qual nome, não sei o que tal, o nome tem que sair, tem um monte de nome. Aí de repente um sócio falou assim, Farra. Pô, Farra é bom. Aí o cara falou assim, ainda é Fabrício, Rafael e Rafael. Caraca, assim, caraca. E aí, porque começou com 2 Rafaéis e eu, né, fazendo cerveja. E aí nisso, cara, eu fazia cervejas de altíssima qualidade dentro de casa. Com kit? Com um kit desses que você perguntou aí. Então dá pra fazer uma cerveja de qualidade com kit básico desse. Dá um trabalho, demora. E aí, cara, é aquela coisa, né? Tem gente que pega uma panela... Desculpa, eu tô procurando as perguntas aqui. Não, tem gente que pega uma panela super simples e faz uma comida maravilhosa. Tem cara que tem aquela panela de hiperchefe e faz a comida ruim. Você depende muito da mão, do que você está fazendo. Claro que quando você vai se profissionalizando e você vai potencializando os seus resultados, você precisa de equipamento de melhor qualidade até a hora que você chega numa fábrica e tem que estar com uma fábrica, não dá para fazer uma panela. Fala assim, Fabrício, a sua win que você começou a fazer na panela é a mesma que é hoje? A receita o resultado é completamente diferente. A minha cerveja era maravilhosa, mas se você botar as duas aqui, você fala assim, cara, essa é muito melhor. Mas ainda é considerado artesanal? Sim. O que muda do artesanal pro o que é industrializado? Seria o oposto? Porque, assim, na verdade é industrializado. É industrializado, né? Só que você não faz, né, em larga escala e mantém a questão de não utilizar
conservantes químicos e tal, você usar todo um processo natural. Essa pegada do artesanal que eu não escolhi, mas na verdade é uma cerveja mais natural. Uma cerveja... Ela é mais saudável do que a de larga escala? Assim, saudável, tá bem para a saúde, então não. Ela acaba te dando menos problemas do que uma que tem conservantes químicos. Você fala assim, pô, bebi e fiquei de ressaca. A maioria das vezes a ressaca tem a parte da desidratação? Tem a parte da desidratação, isso vai acontecer com qualquer tipo. Mas o que te deixa ferrado mesmo são os aditivos químicos, junto com álcool, com um monte de coisa. Porra, tem duas, se acordar muito mal no tem dia duas seguinte. populares aí que se eu beber no dia seguinte é uma desgraça pra recuperar. Essa aí segura um pouquinho, essa é a escura. Peraí, Eduardo. E aí até Tem duas populares aí que se beber, no dia seguinte eu tô estragado. Dor de cabeça, passando mal, estômago ruim. Isso pode ser por conta dos conservantes químicos. Isso aqui é totalmente natural. Então a ressaca dessa é bem mais tranquila, né? Cara, eu costumo brincar assim, eu não tenho ressaca com a minha cerveja e muitos dos amigos não têm. E quando eu ofereço elas, a gente fornece barril de chopp pra festa com chopeiro e tal. Ah, vocês têm pra servir barril? Sim. E aí a gente faz evento, depois o pessoal fala assim, cara, bebi como se não houvesse amanhã, acordei zerado. Cara, sua cerveja não dá ressaca. Eu falei, cara, não dá. Porque um colega meu falou assim, cara, você tem que fazer uma cerveja que não dá ressaca. Eu falei, já faço, as minhas não dão ressaca. Ele, sério? Eu falei, sério, que ele não bebe cerveja. Aquelas ideias geniais, cara, já não dá. Claro que se você tomar em quantidades industriais, tiver um momento pior, você vai sentir o golpe no dia seguinte, mas você não vai ficar acamado. Aquela coisa assim, tipo de... Sim, você não vai ficar destruído, né? Isso. Sim. Vamos ver as perguntas aqui pra ver se a gente não tá falhando de alguma coisa, né? Qual a cerveja que harmoniza com que tipo de comida? Você disse que tem semelhança de coisa mais forte com coisa mais forte, né? Essa daqui, por exemplo, você comeu de pimenta, o pimenta fica menos pimenta e ela fica menos cerveja. Fica menos pimenta. Por isso eu tô comendo agora pra caramba. Exato. Agora tá de boa, aí, né, Duda? Essa é por semelhança. Você tá pegando duas coisas fortes e faz sentido. Isso, por contraste, seria você pegar isso aqui com algo que não tem nada a ver. Você fala assim, cara, vou tomar com sorvete. E isso mudar completamente a experiência. Essa daqui, por semelhança, é com sobremesa. Por contraste, seria... Essa daí qual é? É escura. Ah, essa sim, eu já vi com sobremesa. É igual vinho do Porto, né? Exatamente. E aí você fala assim, pô, vou tomar em quantidade desse daqui, pra galera que tá vendo, é muito diferente daquelas cervejas que são doces. Ela não é doce. Nossa, nem fala. É uma cerveja escura, pelo contrário, ela traz um torrado, ela remete a café, remete a chocolate amargo, tem nada de doce. Eu fiquei muitos anos sem beber a cerveja escura, porque uma certa... Já até te contei antes, né, no telefone, né? Uns amigos, certa vez, resolveram fazer uma bagunça na casa de um deles e falaram assim, vamos fazer uma coisa diferente, vamos só cerveja preta. Eu falei, vamos, Mas eu bebi tanto disso, mas tanto. E eu fiquei, acho que uns 20 anos sem voltar a beber disso, porque eu passei tão mal, que eu terminei a noite dormindo no banheiro com um cachorro pastor alemão do cara. Tem gente que tem isso com tequila, né? Assim, que não consegue mais. Porque assim, o teor alcoólico é alto, você bebeu como se fosse uma pilsen. Qual é você acelera. Essa daqui. 7,5. Essa tem 7,5. Mas essa outra escuda nossa aqui tem 10,5. Caraca! Nossa. Então assim. Essas daqui são as mais brabas, né? Você deu uma aliviada pra gente, já viu que a gente tinha paladar infantil, né? E aí, assim, você bebe e você vai beber com um hábito que você tem de beber rápido uma cerveja e vai pegar, entendeu? E depois que pega, você não consegue sair. Não adianta ficar comendo doce, ficar bebendo água, você já ficou ruim. Sim. Né? E aí, como ela tem também um gosto marcante, isso fica mais na sua cabeça com uma cerveja neutra. Você fala assim, não bebo nunca mais aquela, como eu não bebo mais tequila, como eu não bebo mais uísque. Porque você vai lembrar, você vai sentir aquele gosto. Não, mas porre de vinho e champanhe eu não quero ter nunca mais na minha vida. O de cerveja você volta ao normal, você volta a viver. Eu vou dar uma lavada no meu copo pra... Ele vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui, só que ele não quer fazer. Não quer aparecer. Olha lá, olha o que ele tá fazendo lá. Aproveitando, ao lado dele ele tem uma garrafa que é chopp de vinho. Como é que faz chopp de vinho, cara? Olha, nós não produzimos chopp de vinho. Mas o que é isso? É um refrigerante? É um vinho? O que é? Eu não sei, porque eu nem consumo. Não é preconceito não, mas qualquer coisa que eu falar aqui pode ser tanto quanto leviano. Mas
talvez, ela tem gás. Ela tem gosto de... Parece que é Fanta uva com álcool. Então, talvez seja um vinho carbonatado. Será que só pegaram vinho e jogaram CO2 lá dentro? Então já temos o presente pra ele, vai levar hoje pra casa. Pra provar, já vai levar. Então, assim, talvez seja isso, uma carbonatação, ele serve na torneira e tal. Eu nunca experimentei esse tipo de vinho. Tu já vai provar uma. E quando sair esse vídeo, a gente já vai ter o comentário dele falando o que achou. Se quiser, já pega uma e abre pra ele provar. Isso tá, realmente, começou um negocinho disso aí, de chopp de vinho. Vinho eu consumo, mas só da forma tradicional mesmo. Nunca fui no chopp de vinho. Outra pergunta que fizeram aqui, aproveitando enquanto eu vou servir vocês aqui. Porque isso é uma coisa interessante, apesar de a gente estar querendo falar marca, mas não é falando mal, então acho que ele pode falar, tá falando bem, né? Por que os coroas, pelo menos eu também tenho essa percepção, curtem mais cervejas como, por exemplo, Antártica, Brahma, Boêmia, Original. Isso eu vejo bem perceptível. Os coroas realmente vão nessa e os jovens não. É por marketing? Eu imagino. Não cara, sei. É cultura. O cara passou 50 anos da vida dele tomando isso. Agora com 70 ele vai gostar disso. Sim, de outras coisas. Não vai, entendeu? Como ele não vai gostar de, sei lá, se ele nunca comeu estrogonofe, não vai saber que ele vai comer estrogonofe. Vai virar vegano, né? Um cara de 60 anos vai virar vegano? Difícil. Eu acho que é muito o hábito. E assim, são anos. Ele nem se abre pra isso. Ele nem quer saber como é. Ele não quer novas experiências, né? Ele quer o que ele já tá acostumado a degustar. Quem vai, que tá aberto, gosta e bebe. Eu conheço pessoas mais velhas que bebem e gostam. Mas acho que tá muito nessa parte do hábito aí mesmo. Eu também acho. Eu também tenho essa percepção. Caraca, você vê que é mais denso, né? E aí tem... A formação de espuma é maior, a espuma é mais densa também. E aí, assim, você pegar o público jovem, já é diferente. A galera jovem já está começando com coisas diferentes. Ela não quer mais o padrãozão que foi sempre. Ela bebe também, bebe por questões financeiras, bebe por questões de quantidade, bebe por questões de oportunidade, mas ela não é assim, tipo, não, só bebo essa. Não. Se tiver, toda vez que eu vou, tenho... bonita lata também pra caramba, hein? Olha isso, que absurdo. Eu tenho contato com pessoas mais jovens que estão iniciando essa parte de cerveja. E aí, às vezes o cara nunca bebeu. E aí eu levo a minha cerveja, o cara bebe e acha maravilhoso. Não, mas eu vou te falar. De novo, elas estão num nível bem acima daquelas paredes que eu encontrei em vários lugares que eu fui pra beber. Sente o aroma de chocolate, cacau, café. Nossa. Cheira aí, produto. Eu senti mais de paladar. Você já provou? Não. Goloso? O paladar eu consigo me sentir bastante de café. Porque assim... nossa, é a torra, né? O que a gente está acostumado de paladar de torra. Como é uma coisa boa e é líquido, você bebe, você vai falar café, você vai falar misto quente queimado. Pão na chapa queimado. Mas é torra, é esse gosto do torrado. Mas o que torra? O grão. Do café? Não, do café, da cevada, do cacau. Mas isso tem café dentro? Não, é só torra. Porque o que a gente sente no café não é café. Já comeu café verde? Sim. Tem gosto de café? Não, não tem gosto de nada. Tem gosto de torra. Já comeu semente de cacau verde? Tem gosto de chocolate? Não. Tem gosto de manteiga de Mas cacau. o que traz esse gosto de café? A torra. A torrefação do grão. Mas de qual grão? O grão da cevada. Nesse caso aqui, a gente usa 13 tipos de malte. É de trigo e 12 de cevada e mais aveia. E todos de cevada tem uma graduação de torra. Então você tem torras mais leves, mais pesadas, até um bem torradão, que vai dar a cor. Se eu botar ele em quantidade maior, você não consegue beber, porque dá um gosto de pão na chapa queimado. Então, tá. Você tem que graduar. Mas tem um engraçado, né? Mas tem um sabor muito pronunciado de café, de chocolate, de coisa, né? E não leva. Como é que pode jurar? Eu jurava que tinha, que botavam algum aroma, alguma coisa. Alguma cerveja coloca aroma de coisas assim pra dar... Olha, sim. Principalmente essas sours. Tem muita gente que faz sour com... Em vez de usar fruta, usa essência. E aquela que vocês têm, por exemplo, tangerina? A minha leva tangerina, leva polpa de tangerina. Mas como? É o sumo da fruta? Nem você compra pra fazer no liquidificador em casa, eu compro
quantidades industriais e joga no tanque. É mesmo? E depois centrifuga e tal, mas você usa a polpa de tangerina. Mas eu poderia utilizar a essência de tangerina, como se fosse um perfume. Uhum, E aí, em vez de usar 200 quilos de polpa, eu usaria alguns ml de essência. Por que a gente não usa essência? Não é problema quem usa e tal. É que na nossa percepção, a essência ela dá aroma, não dá paladar. E a gente gosta de entregar o gosto de tangerina. Então, você não consegue sentir o gosto de tangerina. É sugestionado? Você sente? Porque tá no você aroma, acaba sentindo pelo aroma. Mas acaba que a essência te dá mais aroma e menos paladar, e a polpa te dá mais paladar do que aroma. Uhum. Como eu bebo cerveja e não cheiro cerveja, eu prefiro fazer cerveja com gosto e não só com cheiro. Uhum. Então, Sim, claro. É uma pegada. Né? Nossas cervejas todas, como você falou assim, cerveja muito boas e tal. Por que isso? Porque a gente quer, né, a democratização da cerveja. Isso é a missão da Farra. Então, eu faço cervejas que dentro dos seus estilos, mas cervejas que adequam ao paladar sem ser acessíveis. Mas como é que você consegue fazer um produto com tanta qualidade? É diferenciado o valor do que servem a valores exorbitantes e que não são gostosos igual a tua? Mas aí é como está sendo produzido. Não vou dizer que tem mais qualidade ou menos qualidade. Foi a cultura da Farra é fazer cervejas que são gostosas, são dentro do estilo, mas sem ser que a gente brinca assim, eu não quero fazer cerveja de espaçonave. Eu quero fazer cerveja boa. E hoje a Farra tá vendendo aonde, Fabrício? Olha, a gente tem a gente acaba alcançando o Brasil todo via Empório da Cerveja. A gente está no site Distribui o Brasil inteiro. Hoje, pedindo em casa, em diversas cidades, a gente está no Zé Delivery. A gente é parceiro do Delivery. Tem? Tem. Senta lá, botar Farra. Não vai aparecer nos destaques, porque o dono do aplicativo destaca os produtos dele. Mas a gente tem uma parceria com eles. Mas vocês têm site de vocês para compra, não? Não, a gente não tem um site direto. A gente até faz venda por WhatsApp e tal, mas a gente criou isso durante a pandemia, porque a gente perdeu o consumidor de bar e restaurante, a gente teve o consumidor final. Mas agora que está reabrindo, a gente está dando uma arrefecida nessa parte de pessoa física e voltando para o atacado, que é o nosso foco. Né? Então a gente tem aí o que fornecendo para bares. Rio de Janeiro, quase todos, mas os bares especializados. Você não vai ver num botequim, é muito difícil num bar onde não serve cerveja artesanal. A gente está em São Paulo. A gente começou, o projeto ia ser antes da pandemia, para São Paulo, veio a pandemia, segurou, começou a reabrir, a gente foi para lá. A gente já está em mais de 50 pontos de venda em São Paulo. Tem um trabalho aí que está sendo feito pelo Manjinho, que é meu sócio do comercial. Ele já, em menos de 2 meses, ele conseguiu abrir esses pontos. A gente está expandindo bem em São Paulo. A gente está no Espírito Santo e tentando os outros estados. Só que há uma dificuldade, né? Não só na questão de logística, mas nas barreiras tributárias. Né? A gente tem estados que defendem o produto local, então o produto chega lá num valor que fica fora da range de preço que perde a competitividade. Então a gente tem aí por enquanto, concentrado Rio, São Paulo e Espírito Santo. E a fábrica está aqui no Rio? Em Guapimirim. Guapi. Lá tem fonte de água, né? E assim, isso é um negócio muito legal, né? Que é mais uma de Mythbuster. A água, ela é importante para a cerveja? Faz toda a diferença. Até mais de 90% da cerveja é água. E você prepara a água para cada tipo de cerveja. Vai ter cerveja que pede água mais mole, água mais dura, quantidade de minerais você vai colocar. Então, tudo isso hoje em dia, ele é feito dentro de um tanque cervejeiro, que é o tanque que você prepara a água e você equaliza a água para dar mais nuance. A água que eu utilizo para fazer essa cerveja escura, ela é bem diferente da que faz uma cerveja lupulada. Porque assim, e a mesma água que vem como se fosse água da Sedai. Você só prepara ela com sais. Mesmo? Dependendo dos elementos químicos assim, minerais, né, que você tem dentro da água, as propriedades químicas dos minerais, você vai conseguir melhor resultado para o malte ou para o lúpulo. Então, dependendo do estilo, você quer saltar lúpulo, você quer saltar malte. Então, isso tudo é feito dentro da cervejaria. Aí, você fala assim, mas peraí, eu sempre ouvi falar que ter uma fonte de água faz diferença. Bem, né, quando a gente fala aí de 1500, medieval, castelo, fazia toda. Porque
se você produzisse uma cerveja numa fonte, ela era uma, se você produzisse em outra, ela era outra. Então, quanto melhor fosse a sua fonte para aquele estilo que o cara nem sabia, melhor seria a cerveja. Então, em alguns casos, a gente era bom e outros tinha lugar que a fonte era meio salobra. Então, a cerveja era diferente, era conhecida até por ser meio salgadinha e tal. Então, hoje, o que a cerveja chega pela estação de abastecimento, ninguém vai pegar uma fonte, até porque pode ter coliforme. Como é que você vai testar? Né? Todo dia, antes de produzir, a sua fonte, se derramar alguma coisa, ela está contaminada. Até algum bicho cagou lá em cima na fonte, então, nenhuma fábrica faz isso. Então, é água tratada. Água central de abastecimento e ela é tratada hoje você dentro da faz fábrica. a química que você usa, você monta a sua água do jeito que exatamente. pode ser a água do Himalaia. Aqui no Rio. Você só não vai conseguir fazer dos icebergs, porque elas já estão ali há 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Não sei. Já viu esse lance de pessoal pegar o uísque e botar, trazer? Sim. Sabe? Arthur, mais alguma pergunta que já chama 2 horas aqui de podcast. Pô, mas esse daqui é o que mais tem dúvida e pergunta e coisa que todo mundo se identifica, né? Tem uma coisa aqui, o pessoal perguntou, por que algumas cervejas colocam rolha na garrafa? Assim, não existe uma necessidade de colocar rolha. É mais uma questão estética mesmo. Vai ficar chique. Estilo. Porque as que são champanhadas... Que cerveja champanhada? Já vou falar, essa é a única que eu vou falar a marca aqui. Adeus. Essa é a mais famosa por ter rolha. É. E já ganhou prêmios, né, de ser muito boa. Qualquer um que compra ela é cara, todo mundo fala, e beber sem saber o que é, vai achar uma porcaria. Eu não conheço. Exatamente. Então... Não é uma porcaria, mas não achei de Deus. Você falou assim, cara, eu quero... É uma cerveja. E ela tem essa coisa do champanhado. Então, geralmente, a minha que levou rolha é porque eu envelheci em barril de vinho. Assim, você não precisa botar rolha porque a rolha vai fazer com que a cerveja fique melhor ou pior. Não. Colocar na lata vai ficar melhor do que na garrafa com a rolha. Mas a garrafa com a rolha vai ficar esteticamente muito mais apresentável do que a lata. Essa que tomou fama aqui, ela é produzida aqui no Brasil? Não. Não é, né? Então a gente pode falar pra caralho, não tem problema. Só não pode falar do Brasil, que senão não dá problema. E aí é isso, assim. E uma coisa que é legal e que eu acho que a gente pode deixar essa mensagem que vocês disputaram aqui hoje, nenhum dos dois estão muito familiarizado com rótulos muito diferentes. Havia, né, até algumas experiências frustradas no passado. E aí eu comparo muito, né, a cerveja artesanal com uma visita ao museu. Se você entrar no Louvre sozinho, sem saber nada, cara, não faz sentido nenhum ali. Se você for com um guia, você vai achar maneiro uma maçaneta. O cara vai explicar o que é aquilo ali. Então, hoje vocês participaram isso aqui que você fez. Proposta que tudo que foi colocado na mesa vinha de uma contextualização no qual você se prepara, você degusta e você entende e faz sentido. Quem estiver assistindo e acompanhar e fizer a nossa harmonização junto, vai exatamente passar pela experiência que a gente fez. Quantas vezes ele tem que vir aqui pra mostrar todas as próximas depois ele tem que vir aqui pra gente fazer pro Pack Brabo, mas esse o Pack Brabo acho que a gente não tá com paladar ainda pra acompanhar. A gente vai ter que avançar, né? Vamos fazer o último brinde com o meu pouquinho aqui, senão vai acabar o meu pouquinho. Mas só tinha mais uma pergunta então pra fazer. Faça antes do brinde. Quem quiser seguir por esse caminho, aprender mais, fazer cursos, aonde encontra? Então, tem diversos cursos desse mercado, né? Tem curso de produção e curso de sommelier. O ICB, que é o Instituto da Cerveja Brasileiro, ele é muito conhecido por formar. Eu fiz o meu curso no ICB. Eu tô citando ele. Ele é online ou é... Não, tem EAD? Hoje será que tem? Não sei se tem EAD. Mas é aqui no Rio? Aqui tem no Rio, tem em São Paulo, tem em BH, tem em vários lugares. Eu fiz o de produção. É uma pós-graduação, e aí... Mas tem que ter... Eu já fazia cerveja em casa, tinha feito curso caseiro antes, de produção caseira, e fiz esse. Já quem quer fazer uma formação técnica, o Senai, ele tem uma escola cervejeira. Essa escola cervejeira, ela era em Vassouras, e agora ela veio pro Rio de Janeiro. Qual bairro? No coração da Tijuca. Eduardo! Mais um na Tijuca, Eduardo. Cara, é uma fábrica sensacional dentro do coração da Tijuca, assim. Olha aí, Eduardo, a Tijuca, aí, ó.
Eu sou nascido e criado na Tijuca. Opa, Atualmente então eu moro no também. Flamengo. Eu sou da Tijuca. E aí, eu morava na época ali, quando eles fundaram, tem pouco tempo, eu morava na Professor Gabiso, do lado, eu passava em frente todo dia. Então, você consegue fazer esse curso técnico e isso te capacita a trabalhar numa fábrica. Que maneiro, legal. E é acessível, né? Acessível, dá pra pagar. Não é nenhum absurdo. Assim, não é um estorvo, né? Porque também tem uma galera que pega a hype da onda, né? Sim, sim. Ah, não, agora é vinho a onda. Aí, porra, bota uns cursos caros, dizendo acessível, impossível. Um curso, e tem curso de sommelier, e aí sommelier vai crescendo. Você faz o sommelier, depois você faz mestre de estilo, você vai ampliando. Aí o cara quer virar um jurado. Mas se você quiser fazer um curso, quiser entender um pouco mais, você não precisa fazer um curso sommelier. Você vai numa degustação guiada, Sim. Né, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui. E aí, primeiro entende, pô, legal, quero me aprofundar um pouco mais, tem interesse. E procura um curso. Cara, que não falta, são opções aí no mercado. A gente está no Rio de Janeiro, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, você que quiser aprender mais, quiser seguir por esse caminho, temos o Senai e o que você disse antes. ICB. Tem o Instituto da Cerveja Brasileira. Bota no Google aí que você vai achar e aí você se informa melhor. E temos o Fabrício para tirar todas as dúvidas também. E o Fabrício, que eu imagino que se chamar, o Fabrício vai dar uma aula em qualquer circunstância, em qualquer local. Fabrício, Fabrizio, suas redes sociais. Então, a Farra, a gente tá no Instagram, né, e no Facebook. Farra Beer com I. Eu falei assim, pô, por que é Beer com I? Porque a gente começou na época eu gostava de cerveja belga e tal, e Beer em francês com I. Olha. Beer com E é do inglês, Americano. e o Beer do alemão Inglês. também é com I. Então é Farra Beer, tanto no Instagram quanto no... Aqui tá Farra Beer também? Farra e tem o Beer embaixo. Sim, tem. Todas as latas. É que tá bem pequeno e o Beer é com I. Eu também não, mas eu tô tentando ver agora, só que agora eu tô começando a ficar bêbado já e tá... Cadê? Cadê Beer? Aqui embaixo da logo aqui. Ah, sim, Farra Beer. Então, Farra Beer tem no nosso Instagram também tá marcado a participação do Fabrício aqui, então tem todos os links lá embaixo. No YouTube. Aqui embaixo, nos detalhes do vídeo, também terão todas as redes sociais e todas as maneiras de você achar o Fabrício, tanto quanto a Cerveja Farra e as formas de comprar também. A gente vai colocar na descrição. E eu acho que é isso, né? Acho que já rodamos por muitas perguntas. Eu espero que tenhamos respondido pelo menos a maioria. Faltou uma, que eu lembrei agora. Tá tarde demais, Eduardo? É rapidinho. Me perguntaram também, isso é uma dúvida minha também. Cerveja zero álcool, é zero álcool mesmo? Porque eu já vi dizendo que não é exatamente zero álcool. Olha, alcançar o zero absoluto é difícil. Mas ele é o zero relativo que é considerado sem álcool. Não pegaria você bebendo ela... Na lei seca não bate. Não. Mas criança não pode beber, não é refrigerante de cevada. Não é refrigerante de cevada. O processo é exatamente igual a uma cerveja. Ela é fermentada, porém, né, existem duas formas. Você pode fazer uma fermentação não alcoólica, usando leveduras que não produzem álcool, ou você faz uma fermentação alcoólica e depois você extrai esse álcool com temperatura e tal. E depende de cada cervejaria faz de um jeito. Eu não trabalho com cerveja zero álcool. É porque não é cerveja. Né? É essa aí. É isso aí. Muito obrigado, Fabrício. Valeu, você é espetacular. Isso sim é um tour guiado, né? Total. Melhor do que todos que eu já paguei na minha vida. Todos que eu já passei na vida e paguei caríssimo. Caríssimo. E não exatamente bebi cerveja boa. É isso. Então se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe. Isso aí, valeu, obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.